Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Marcha Mortal, Volume 1, Capítulo 1. Estrelas em órbita, inumeravelmente sem fim. Você já viu uma estrela cadente? Se a sua fugacidade te cativa visualmente ou te leva a fazer um desejo, eu penso em cada um deles. No entanto, você teria a chance de assistir a um meteorito caindo enquanto ele rasga o céu diante de seus olhos? Quebrando o céu acompanhado de rugidos estrondosos, atingindo a Terra com massa e velocidade avassaladoras. Há provavelmente alguns que viram a cena na TV ou em sites de vídeo, ainda tenho certeza de que ninguém gostaria de olhar de perto pessoalmente quando eles caem. Sim, agora mesmo, cerca de 100 meteoritos estão caindo pela Terra um após o outro diante dos meus olhos. Não, eu não deveria falar como se não fosse da minha conta. Esta catástrofe foi perpetrada por ninguém menos que eu, sinceramente. Como resultado de eu escolher uma escolha sem pensar 10 minutos antes, a Terra está sendo arrancada por meteoritos agora. Os meteoritos atingem o solo alguns quilômetros à frente, infringindo os inimigos. Enquanto os pontos exibidos no radar no canto da minha visão estão desaparecendo na medida em que toda a vida se apaga no ponto de impacto. E uma vez que a maioria dos meteoritos desapareceu na Terra, os sons de algo caindo finalmente chegaram aqui um pouco tarde. Depois de um pouco, o tremor me atingiu. Logo antes de uma nuvem de poeira que parecia estar rastejando no chão chegar aqui, de repente, uma dor que mais lembrava uma punição divina me assaltou. É como se minha cabeça estivesse aberta, como se meu corpo estivesse se despedaçando. Um momento antes de me separar da consciência devido à dor, fui levado pela nuvem de poeira. O tempo volta um pouco. Estou trabalhando no meu dia de folga para atender o prazo atrasado de um projeto já atrasado. Sou um programador trabalhando em uma empresa terceirizada que desenvolve coisas como jogos de smartphone e de navegador para PC como encomendados por grandes editores. Mesmo para uma companhia obscura como essa, geralmente não designam uma pessoa para cuidar de 2 ou mais projetos ao mesmo tempo. No entanto, um jovem programador júnior desapareceu de nós à beira do prazo de entrega, deixando vários bugs e mudanças de especificações para trás. Droga! Existem apenas 2 programadores nesta empresa com sua alta taxa de rotatividade, Junior Shi e eu. Claro que a empresa se recusou a contratar alguém urgentemente, e acabei tendo que cuidar não só do meu projeto, mas também do de Junior Shi. Tudo bem feito com a entrada e preenchimento de todas as classes. Agora eu só preciso obter documentações de geração de documento automático e diagramas de relação a partir do código-fonte. Então eu posso iniciar a busca de bugs para real. Eu estico um pouco meu pescoço. Olhando em volta, praticamente todos os assentos estão cheios aqui. Você não acreditaria que deveria ser feriado. A pessoa sentada ao meu lado, uma subcontratada de depuração, está resmungando alguma coisa enquanto trabalhava em sua missão, mas ninguém está prestando atenção nela. Ninguém tem tempo para isso. Todos os designers e planejadores ao meu redor continuam trabalhando silenciosamente com um olhar vazio. Quando voltei ao meu espaço de trabalho depois de tomar uma xícara de café, meu PC já estava pronto para o trabalho, exibindo os documentos necessários para a depuração. Ainda assim, eu realmente não consigo me empolgar trabalhando sem documentações como essa. Acho que não adianta reclamar com o Junior Shi que foi jogado no mundo real sem tempo nenhum. Havia 4 programadores quando o Junior Shi se juntou há meio ano, mas agora só há eu. Esta empresa vai ficar bem? Eu me pergunto. Sati Suzuki-san, temos uma nova reclamação do nosso cliente. Eles disseram que o WW era muito difícil para os iniciantes. O que você acha? Esse cara quase soltou um satou, já estamos no mesmo time há meio ano, pare de errar. Quando me viro, o diretor que trabalha como planejador, o senhor excesso de peso está caminhando para cá com seu habitual olhar perturbado. Ele parece um pouco alegre mesmo que estejamos com um novo problema aqui. Por que esta empresa tem tantos masoquistas? WW é uma abreviação de Guerra Mundial, o jogo de navegador de PC em que estamos trabalhando. É um jogo de estratégia ortodoxa com um pouco de funções sociais adicionais. Eles não nos disseram para não diminuir mais a dificuldade porque eles estavam com medo de que sua principal base de alvos não jogasse se diminuísse a dificuldade? Isso mesmo, o nível de dificuldade atual foi decidido após várias reuniões com o cliente. Essas perdas de tempo foram realmente um desperdício, hein? Blá. Não podemos simplesmente adicionar de volta as funções canceladas que criamos inicialmente, a exploração total de mapa, e as 3 bombas de aniquilação de mapas? Podemos dar recompensas como um título raro ou algo para aqueles que não o usam até o final. Aqueles que são bons não vão usá-lo. Que tal isso? Não temos mais tempo, então vamos com isso. Suzuki-san, prosseguir com esse plano. O senhor excesso de peso disse isso com indiferença como de costume. Espere aí, estou ocupado depurando o MMORPG. Vá buscar a aprovação do nosso cliente primeiro. Não temos tempo para consertar se rejeitarem a ideia depois que a colocarmos. Ok, vou ligar agora. Sua figura gigante desapareceu de vista com o telefone na mão na área de fumar. Depois disso, continuei a trabalhar enquanto murmurava para mim mesmo. Ao longo do caminho, o senhor excesso de peso deu o sinal verde e eu enganei a minha fome com algumas comidas não saudáveis na medida em que a noite se aprofundou. Eu corrigi os inúmeros erros descuidados que Júnior deixou para trás até a meia-noite e depois deixei o resto para o time de depuração. Ah, certo. Qual era o nome de novo? Nós sempre o chamamos de MMO ou RPG, não consigo lembrar o nome oficial. Ah, certo, é Liberdade Mundo de Fantasia? É fácil se misturar com o antigo nome de WW Guerra Mundial e Fantasia, então ninguém usou.
Isso me lembra que o nome do código era FFW no documento de especificação, e mais tarde, WW perdeu a parte fantasia, o que deixou tudo muito confuso. Mas agora já é tarde demais. Enquanto trabalhava na correção de WW, também lidei com novos relatórios de bugs da equipe de depuração, a noite inteira outra vez, a checagem continuou até o começo da manhã seguinte, e milagrosamente consegui entregar o programa MMORPG ao cliente. Claro, ainda há alguns bugs restantes, mas temos esse trunfo chamado pacotes de atualização com jogos distribuídos pela web, então não vou me preocupar. Já posso ouvir os usuários vaiando, mas estou com sono. Encaminhei o pacote executável WW corrigido da equipe de depuração para o senhor excesso de peso como correspondência interna e tirei meu primeiro cochilo em 30 horas sob minha mesa. A bem-aventurança ria o quanto quiser com esse escravo corporativo. Neste momento, o sono é justiça. Você sabe o que são sonhos lúcidos? É um sonho onde você está ciente de que está dentro do seu próprio sonho. Neste momento estou em um deserto. Eu ia dizer a famosa frase de Poruçan, mas me contive. Isso mesmo, um deserto. Imagino que é como o Grand Canyon nos Estados Unidos. Como eu sabia que isso é um sonho? O primeiro motivo é que lembro-me de adormecer debaixo da minha mesa. Quanto ao outro, eu posso enxergar 4 ícones no canto inferior direito da minha visão e um ícone escrito como menu no canto superior direito. O mesmo que WW que eu acabei de trabalhar. Contudo, esta não é a primeira vez que estou sonhando em depurar depois de adormecer no meio de uma marcha mortal. No entanto, não tenho ideia do porquê de estar no meio de um deserto e não no meu espaço de trabalho ou no meu próprio quarto. Talvez fosse porque o quarto em que estava era muito seco ou algo assim. Eu toco no menu e olho para a tela que surge. Uma janela semi-transparente quase futurista é exibida, se me permite dizer, tenho uma imaginação bem pobre, por isso jamais conseguirei me tornar um bom planejador ou um designer. O menu é separado por abas e além das entradas habituais, informação em mapa, arranjo de unidades, armazém alternativo, log e configuração, há algumas novas como status, equipamento, magias e habilidades, que não deveria existir em WW. Será que se misturou com o FFW que eu depurei junto na noite passada? Bem, não adianta exigir lógica em um sonho. Olhando para o status, meu nível é todos os valores de atributos, incluindo HP e MP são 10 pontos. Estes são os valores básicos do status antes de você atribuir pontos de bônus. Venha para pensar sobre isso. Esta foi a última coisa que verifiquei. O teste de valor de fazer personagens. Que abas são essas? Tipo de ocupação, recompensas e punições, etc. Elas não deveriam existir no FFW? De onde vieram? A idade é 15 anos de idade. Eu estava inconscientemente desejando reexperimentar os dias de escola ou algo assim? A tipo de ocupação, gerencial, mas eu não tenho um único subordinado mesmo agora. Então que eu gerencio. Ainda assim, o fato de que há isso afiliação. Nenhuma me pergunto se eu realmente quero mudar de emprego. Essas entradas são verdadeiramente profundas. Eu quero umas férias. Coisas como habilidades únicas, criação de unidades e arranjo de unidades são provavelmente misturadas de WW. Mas existe algum ponto para a coluna habilidades únicas ser listada no menu? E o que é essa coluna, indestrutível, no final? Que sonho misterioso. Meus equipamentos são uma camisa polo, calça jeans e tênis. Ei, eles são meus trajes de ontem. No armazém, tem uma carteira, um telefone e uma caixa amarela com uma dieta impressionante e equilibrada. Claro, eu ia comer, mas perdi para minha sonolência, então deixei na mesa. É magia e habilidade e estão em branco. Eu tenho 10 pontos de habilidade na tela de status, mas não há nada para alocá-lo. Trágico. Eu abro, configuração, e adiciono radar e mapa como funções básicas. O mapa exibe uma área ampla e o local em que estou. Radar é quase o mesmo que mapa, mas exibe todas as unidades em uma área explorada, independentemente de serem amigos, inimigos ou partes neutras. Radar mostra apenas um pequeno ponto branco me indicando. Está exibindo uma área de 100 metros de largura ao meu redor. O resto está cinza. Nenhum inimigo à vista. Chato. Se ao menos eu estivesse em uma planície, eu teria me deitado e me entregaria à preguiça. Eu estou em um terreno acidentado. Olho despreocupadamente para os 4 ícones no canto inferior direito. Explorar todo o mapa. E 3, chuva de meteoros, é o plano de emergência para iniciantes que eu joguei ao acaso após uma sessão de instrução com o senhor excesso de peso. Exploração total de mapa. É exatamente como o nome sugere. Explora tudo dentro do mapa em que você está. Além disso, ele permite que você navegue em tudo sobre as unidades no mapa, incluindo suas fraquezas. Há muita informação que é inútil sem uma certa quantidade de conhecimento, mas o senhor excesso de peso insistiu nisso, então implementei assim mesmo. Eu toco como se fosse uma tela de smartphone para testá-lo. O radar fica totalmente preenchido, exibindo inúmeros pontos vermelhos indicando o inimigo. Diminua a ampliação do radar, mostrando uma área maior. Há tantos inimigos aqui, metade do mapa está enterrado em vermelho. Você não acha que há muitos? Tenho que fazer meu próprio exército contra esses inimigos. Lutando contra um enorme exército com uma pequena força, você está certo. Houve momentos em que eu pensei isso. Criação de unidades, nenhuma unidade possível para criar. Arranjo de unidades, nenhuma unidade criada. Você está dizendo a um personagem nível 1 para se encarregar destes inúmeros inimigos sozinho, lololol. Como esperado de um sonho. Maneira de aumentar o absurdo. Olhei para os ícones da chuva de meteoros no canto inferior direito. Isso deve ser a vontade dos céus me dizendo para aniquilá-los com chuva de meteoros? O parâmetro chuva de meteoros foi finalizado enquanto eu estava em alta tensão durante uma noite inteira. Ele tem uma quantidade estúpida de poder suficiente para derrotar tudo que não seja o último chefe no cenário da campanha e os chefes ocultos. Eu queria mandar uma mensagem para os iniciantes, por favor. Use isto nos mapas que você não pode terminar. Quer usar isso?
Sim, aposto que sim. Yarutseburakin, algo não está bem com a última parte. Talvez ele ainda tenha uns bugs. Mesmo que eu ainda tenha trabalhado uma noite inteira nele, eu toco em um dos ícones. O silêncio é ensurdecedor. Eu tinha uma expectativa tão grande, mas nada está acontecendo. Eu me aborreci ali, me sentindo um pouco triste. O chão áspero nas minhas costas parece doloroso. E então essas coisas entram em minha visão quando olho para o céu. Obrigado por esperar. Estamos finalmente de volta à cena de abertura. Nome verdadeiro Suzuki Ishiro. Nome do personagem Satou. É assim que minha vida em um mundo paralelo começou. Capítulo 2. Olá, aqui é Suzuki, apenas um homem discreto que por alguma razão era frequentemente chamado de Satou nos dias de escola. Dizem que você não pode sentir dor em seus sonhos, mas há sonhos em que você pode sentir o sinal de dor, como em um sonho sobre extração dentária. Não? Bem, isso realmente não importa de qualquer maneira. Aparentemente 2 horas se passaram desde que fui afligido por uma dor intensa logo depois que uma nuvem de poeira causada pelo impacto da chuva de meteoros me varreu. A hora é exibida permanentemente no menu, muito conveniente. Tento levantar meu corpo que estava enterrado na areia. Eu não consigo me levantar. É como quando você não pode se levantar da cama de manhã no inverno. Posso mover minhas mãos, mas é tão pesado até mesmo operar o menu me faz ficar cansado. Se eu fosse algum tipo de expert, poderia operá-lo para verificar o relatório com só um dedo ou poder da mente. Não tendo nada a perder, tentei mexer no menu com meu dedo, funcionou. Como esperado de um sonho, é tão livre com as coisas mais estranhas. Olhando para o relatório, vejo que ele está cheio até a borda com mensagens. Satou subiu de nível, como algum tipo de brincadeira. Eu desço mais enquanto reproduzo o famoso som de subir de nível na minha cabeça, xarararachara. Depois de um tempo, finalmente encontrei mensagens diferentes no log. Habilidade magia de invocação. Outro mundo foi adquirida. Habilidade magia invocação chuva de meteoros foi adquirida. Então, acho que a chuva de meteoros é uma mágica para invocar meteoros. Essa magia não existe no FFW, com apenas espíritos e golems disponíveis para serem convocados. As palavras que são chunis por trás disso são curiosas. Outro mundo não existe nem no FFW nem no WW. Não adianta pensar muito em um sonho, vou ignorá-lo. As mensagens do tipo, subiu de nível, continuaram após essas. Não há engano quanto a isso, considerando que até mesmo a hora foi registrada. A ordem é a habilidade adquirida, magia que pertence à habilidade adquirida, e nível UPS. O que significa que isto é um tipo de RPG que não lhe dá habilidades ou magias em níveis altos. Não, o que estou fazendo analisando um sonho? Parece que o hábito dos meus dias de jogador ressurgiu, mas não adiantava ficar envergonhado dentro de um sonho, por isso continuei a análise. Afinal, meu corpo real deveria estar recebendo seu merecido descanso mesmo enquanto eu estou fazendo isso. Decidi sair do registro e verifiquei as abas de mágica e habilidades. Mas antes disso, abro as configurações e marco a opção de deixar o relatório sempre visível. Há 2 magias na guia chuva de meteoros e explorar todo o mapa. Quanto às habilidades, magia de invocação, outro mundo e magia da natureza, outro mundo. Parece que a exploração total de mapa está na categoria magia da natureza, então, as magias e habilidades que você usou são registradas aqui. Mas não posso usar uma se não aprendê-la, então usar o bônus de invocação como neste caso é completamente irregular. Eu teria recusado esta especificação na hora se eu fosse o programador responsável. Meu status mudou consideravelmente. Quer dizer, meu nível passou de 1 direto para 310. Tenho certeza que colocamos o limite de nível em 50 no servidor do FFW. O servidor de teste usado para o desenvolvimento não tem limite de nível, talvez isso afete minhas memórias. Não vou contar quantos 9 estão no valor de experiência, os números são astronômicos. Gostaria que eles colocassem vírgula a cada 3 dígitos. Eu deveria propor a ideia na próxima atualização. Atributos como força e inteligência estão no máximo em 99. No FFW, nosso cliente nos instruiu a limitar os números exibidos desses atributos a 99, mas na realidade eles não têm limite. Ouvi dizer que planejavam revisar gradualmente os números exibidos à medida que o limite de nível fosse liberado, o que significa que na verdade esses valores são ainda maiores. Saúde, HP, MP mana e resistência SP são todos 3.100 cada. Esses valores aumentam em 10 para cada nível, parece. Variações vêm de muitos tipos de habilidades que reduzem o consumo e tal. De acordo com o planejador, era porque equilibrá-las seria irritante caso as taxas de crescimento não fossem constantes. E meus pontos de habilidade agora são 3.100. Acho que posso colocar os pontos agora que aprendi algumas habilidades novas? Olhando para a coluna habilidades, as 2 anteriores ainda estavam cinza. Tentei tocar na magia da natureza. Outro mundo LV0, e o que surgiu foi a mensagem, por favor atribua pontos de habilidade de 1 10, então coloquei 10 só para testar. O texto mudou do nada para branco e a magia da natureza. Outro mundo LV10, sem nenhum efeito sonoro em particular. Pontos de habilidade, 3.090 restantes. Cada nível de habilidade consome 0,1 fácil de entender. Tocando a habilidade novamente só mostrou a mensagem, nível máximo. Olhando para a coluna de magias, o texto exploração total de mapa e ficou branco, enquanto o chuva de meteoros ainda estava cinza. Aparentemente você precisa colocar pontos de habilidade para elevar um determinado nível da habilidade antes de poder usar a mágica associada a ela. Eu coloquei 10 pontos para a magia de invocação. Outro mundo LV0, também. Há tantas coisas novas na coluna de títulos, primeiro de tudo, Matador de Monstros, sim, eu recebi este. Então há Matador de Lizarkin, Calamidade dos Lizarkin, Inimigo Natural dos Lizarkin. Não sei o que eles são, talvez algo semi-humanos ou monstros parecidos com lagartos.
Em seguida há Matador de Vivernas, Matador de Dragões Menores e Matador de Dragões, Dragão Infantil, Matador de Dragões, Dragão Adulto, Matador de Dragão, Dragão Ancião, e outros Matador de Dragões com outros tipos específicos dentro dos... Não me admira que meu nível subiu para 310, com tantos dragões mortos assim. Quero dizer, o mapa estava cheio até a borda com seus marcadores antes da chuva de meteoros. E o último conjunto de títulos é igual ao dos Lizarkins, terminando com inimigo natural dos dragões. E por último, matador de deuses. Você acredita em deuses? Espere, quando foi que matei isso? Eu toco na barra de pesquisa do log na ponta e procuro por Deus. Deus dragão Aconcagura derrotado. Ali está a causa do matador de deuses. Agora entendo, a chuva de meteoros poderia matar até mesmo um deus. Ah, entendi, eu matei um. E ainda me restam 2 desses. Não, espera, por que eu faria isso? Mas como o log não mostra números de dano, não tenho ideia de quão forte ele era. Tanto no FFW quanto no WW, os números de dano sempre devem ser mostrados, mesmo que seja um hit instantâneo. Não adianta pedir por autenticidade em um sonho. Eu me levanto enquanto me sentindo um pouco melhor agora. Não quero usá-lo por engano e me tornar um inimigo da humanidade, portanto, desligo o ícone a chuva de meteoros na barra do visor em configuração. Acerto a coisas novas na coluna de magias? Mudando para a aba mágica, vejo a chuva de meteoros e exploração total de mapa exibidos. Bem, agora, como eu uso isso? Acho que apenas tocando eles é suficiente? Tentei tocar levemente em explorar todo o mapa, mas não vejo nada diferente. Ao verificar no log, vejo magia utilizada, explorar todo o mapa exibido e quando reparo os meus status, a barra de MP diminuiu para 3090. Parece que a magia consumiu 10 MP. É chato alternar as abas o tempo todo, então também eu adiciono barras HP, MP na tela básica. Não há nada mais além de mim exibido no radar. É legal que isso signifique nenhum inimigo, mas quando eu penso que isso é o resultado de um massacre, não consigo rir mesmo em um sonho. Não, espere, isso é normal em jogos, hein? Deve ficar tudo bem, já que não tem nenhuma vítima em potencial, certo? Eu toco de leve em chuva de meteoros. Parece que o sangue está sendo rapidamente sugado do meu corpo. A barra MP na borda da minha visão está diminuindo rapidamente. Parou bem quando diminuiu em 1000 pontos. Eu não tive essa sensação quando a usei pela primeira vez antes, provavelmente não consumiu meu MP. Quando olho para o céu, nenhum meteorito caindo à vista ainda. Considerando o intervalo de tempo, deve ser a hora agora. E então as nuvens são separadas enquanto um grupo de meteoritos cai. Imenso. Que diabos são essas coisas? A chuva de meteoros caindo é quase 100 vezes maior que os anteriores. Eu instintivamente corri antes que meu cérebro pudesse processar a situação. Claro, para o lado oposto do ponto de impacto. Enquanto sons consecutivos de explosão dos meteoritos ou massas gigantescas que atingem a Terra estão ressoando atrás de mim, automaticamente movi minhas pernas. A resistência do ar é forte, como se estivesse correndo na água. É normal se sentir pesado correndo em um sonho, ou isto só acontece comigo? Eu me jogo em um pequeno penhasco e começo a rolar ladeira abaixo. Por pequeno quero dizer um penhasco com cerca de 100 metros de raio, que deve ser suficiente como proteção. Assim que encontrei um abrigo, uma nuvem de poeira semelhante a um tsunami apareceu. Sinto arrepios na espinha quando vejo pedras do tamanho de uma pessoa adulta rolarem dentro da nuvem de poeira. Pergunto-me quanto tempo passou. Uma vez que a nuvem de poeira parou até certo ponto, decido subir ao topo do penhasco e olhar para o ponto de impacto. O declive é bastante íngreme, mas tem muitos pontos de apoio e devo conseguir pular essa diferença de cerca 50 centímetros de um para outro com um leve salto. Enquanto sentia que quase podia ouvir esse efeito sonoro, saltei por cerca de 5 metros acima do solo e aterrissei em uma protuberância rochosa enquanto quase entrava em pânico. Esses ganhos de atributos são absurdos. Sentindo-me um pouco mais aliviado, falei comigo mesmo para enganar o meu corpo trêmulo. Queria saber se esses meteoritos enormes fora por causa do aumento do meu nível e dos ganhos na inteligência. Cheguei ao topo do penhasco saltando de rochosa em rocha, como um ninja em jogos e mangás. Tão útil. Mesmo que isso seja um sonho, tenho certeza que tenho uma adaptabilidade bastante alta. Eu podia ver uma nuvem de cogumelo desmoronando à distância. Essa é provavelmente a terra e a areia que foram levantadas pelos meteoritos. Se esta fosse uma vida real, isso criaria problemas de saúde pelo acúmulo de poeira e danos nas plantações devido à diminuição da luz solar. Quero dizer, é um sonho de qualquer maneira, então não adianta pensar nisso, eu acho. Acho que seja ruim como isso tudo parece tão real. Capítulo 3. Olá, Suzuki aqui. O meu personagem se chama Satou, mas meu nome verdadeiro é Suzuki e eu gostaria muito de falar com alguém ao invés de fazer este monólogo. Como o sonho continuou sem nenhum sinal de que iria acabar, decidi procurar por habitações humanas. Felizmente na borda deste enorme mapa, parece haver algum tipo de rodovia. 3 dias desde então, andando dia e noite, e ainda estou apenas na metade do caminho. A minha barra de resistência diminui gradualmente, mas ainda está em 2800-3100. Diminuiu cerca de 100 por dia. Se isto fosse um jogo, eu ficaria bem caminhando por 28 dias, mas já estou no meu limite. Não tenho certeza se é por causa dos meus status ou se é porque estou em um sonho, mas não me sinto cansado. Apesar de ainda me sentir sonolento, ainda estava em um nível em que poderia aguentar. Neste momento estou andando, mas mesmo quando estou correndo, a taxa de diminuição da resistência não é realmente diferente. Se eu pular, a resistência diminui mais rápido do que correr, mas honestamente, ainda está dentro daquilo que posso tolerar. Então por que estou andando agora? Isso é porque estou entediado. Você entende? Mas é claro, no começo eu estava cantando uma música enquanto corria.
Originalmente meu repertório é pequeno, então fiquei sem músicas quase que imediato. O cenário em volta é magnífico, mas infelizmente quase nada muda. Então decidi ler o meu longo relatório. Não sou um maníaco por texto, mas como é chato caminhar sem fazer nada por uma estrada, sem qualquer objetivo, comecei a ler o registro desde a primeira entrada. Claro, é difícil ler o texto enquanto corria, então comecei a andar. Absorvido com a leitura, acabei esquecendo meu propósito original de ir para a estrada. O relatório começou com magia da natureza, exploração total de mapa foi usado, depois mensagens, derrotados por derrotar Lizarkins e Dragonkins até o Deus Dragão. Depois ela derrotado todos os inimigos no mapa. E por último fonte. Vale do Deus Dragão conquistada? Fonte. O que é isso? Uma palavra misteriosa apareceu. Em seguida, continua com os itens obtidos e o registro de ganho de levez. Os registros de itens ocupam 80% do relatório, desde ouro e equipamentos comuns, seguido então vários materiais de dragão como chifres, presas e escamas. Até aqui posso entender a quantidade e a qualidade dos minhas recompensas, mas em contraste, o restante é estranho. Os cadáveres de Lizarkins e Dragokins estão no inventário. É para o uso de necromancia? O resto são provavelmente produtos usados diariamente pela tribo, como alimento e combustível. Eu não posso usar esses itens embora. Além disso, todos eles são nomeados com quebrado, como prefixo. Isso não significa que é apenas lixo? Como esperado, ler dezenas de milhares de detalhes de cada item seria problemático. Felizmente, a janela do inventário do WW permite pesquisar e classificar por tipo de item e marcas de usuário. Eu projetei como uma interface comum para diminuir as etapas necessárias. Estou um pouco orgulhoso de fazê-lo no mesmo nível que o mais recente arquivador do sistema operacional. É claro que também há funcionalidade de pasta opcional, mas quando você toca no item armazenado dentro da pasta, uma tela com informações e ícones de usar, adicionar aos favoritos e outros aparece. Claro que você também pode pegar o item o arrastando também. Além disso, também é possível colocar itens registrados pelo usuário na guia de favoritos. Isso foi adicionado porque é irritante ter sempre que inserir palavras de pesquisa em um smartphone. Bem, acabamos desviando um pouquinho do tópico principal, e não é como se eu pudesse ficar tagarelando sobre os esquemas do programa por muito tempo. Abro duas janelas do inventário para começar a organizar os itens. Primeiro, crio uma pasta para cada tipo geral e então vou adicionando subpastas para cada um dos subtipos dentro. Na tela de configuração, ativei a opção Empilhar automaticamente itens idênticos. Sem isso ativado, o número total de itens exibido seria demais. Certamente chamamos estes itens sobrepostos como empilhamento de itens em FFW e WW. O termo existe na maioria dos RPGs, então omitirei a explicação. Gostaria de saber se a origem vem do empilhamento de peças no antigo jogo de tabuleiro de simulação? De qualquer forma, ouro se trata principalmente de dinheiro. A mais numerosa é a moeda de ouro de antigo Império Furu? Uau, seu número chega a 1.001,2 mil. Eu tentei tirar uma e é bem grande e pesada. É tão grande quanto uma moeda de 500 ienes e tão pesada quanto 5 moedas de 100 ienes, tendo cerca de 30 gramas. Como no mundo real, a moeda de cerca de 4 a 7 gramas, está muito grande e pesada. Se calcularmos, o total é de 303 toneladas. Um peso absurdo. No mundo real, cerca de 2.500 toneladas de ouro são extraídas por ano. Armazenar tanto ouro assim só poderia ser mesmo coisa de um deus dragão-sama. O próximo numeroso é a moeda de ouro do Império Saga, de aproximadamente 40 mil. Estou interessado em saber se existem muitos impérios ou se foi um novo império construído depois que o antigo foi destruído pelo dragão. Eu tentei tirar esta também. É um pouco menor que 500 ienes, mas o peso é de apenas 7 gramas. E o terceiro é tesouro carmesim com 30 mil. Ao tirá-lo, uma moeda parecida com uma de um jogo de fantasia aparece. Tem cerca de metade do peso da antiga moeda de ouro com aparência de rubi. Às vezes ele solta um flash de luz do lado de dentro, criando uma sensação cibernética. Um pouco misterioso. O resto são 10 mil de prata Antigo Império e moedas de cobre. Dos Império Saga e Reino Shiga, tem moeda de prata pequena, grande moeda de cobre, cobre e moedas de 1 centavo. Do Reino Santo, grande prata, prata, cobre. E várias outras com o sufixo reino? No total são 7 mil. Por enquanto, classifico por país. Ainda assim, WW e FFW não tinham estas moedas. No WW ele se chamava Vol e no FFW é Kaane. Não há outras moedas. Essas várias moedas podem vir do quiz show que vi durante meu intervalo. Deve ter impactando esse sonho. Há também joias, ornamentos e obras de arte, além de dinheiro. Um simples anel de prata, um punho de esmeralda, uma coroa ornamental, uma figura de ouro em tamanho natural de um homem, uma espada curta decorativa e muitas coisas valiosas que aparentavam ser de cerca de 300 mil. A maioria é apenas itens caros normais, no entanto, existem itens mágicos misturados cerca de 5% do total. As informações detalhadas para os itens mágicos são longas, então eu economizei na leitura. Pense nisso como ler gírias da internet que você não entende o significado. Não havia joias mágicas em WW e FFW. Entendo algumas das explicações, há algumas coisas que me chamam a atenção. Capaz de produzir 100 litros de água por dia, jarro de água do inferno, garrafa de água. Eu peguei o jarro de água do inferno, garrafa de água, e bebi a água. Eu queria lavar meu rosto e cabelo com ele, mas desisti, já que a poeira da chuva de meteoros ainda está flutuando. Outras coisas são, capaz de manter 1000 folhas de dinheiro, carteira mágica, capas de conter 30 itens, saco mágico? Eu coloquei essas 3 coisas no favoritos. Desde que eu tenho um inventário infinito, não há nenhum ponto em usar uma bolsa mágica, mas eu gosto de ver uma espada longa sair de dentro da bolsa. O segundo dia terminou como um bom sentimento depois de organizar o
tesouro. Continuando com isto e aquilo no terceiro dia. O relógio marcou 0 hora. Eu não tenho certeza se é realmente o terceiro dia desde que eu desligo o relógio a cada 4 horas. Desde que eu não quero dormir neste terreno baldio, eu continuo andando em vez disso. Há uma lua cheia hoje à noite, então não há problema com a visibilidade. Tendo o princípio de provar o melhor prato por último, é hora de verificar as armas e armaduras. Eu classifico o tipo para mostrar materiais e cadáveres. De acordo com o log, há apenas alguns cadáveres de Lizarkin e Dragonkin. Isto é provável porque o meteoro desintegrou a maioria. No entanto, há muitos cadáveres de dragão. Registro derrotado mostra que existem 2, 3 vezes mais. Este lugar se tornou como uma versão de cemitério de elefante só que de dragão. A maioria são materiais de partes do corpo, mas também há lingotes de ferro, plantas medicinais, madeira e pedra. Eles são provavelmente das coisas esmagadas pelos meteoros. Há muitas partes aleatórias do corpo e escamas de dragões. Independentemente do tipo, existem 79.600.000 deles. Enorme. Se a escama é tão grande, imagine o tamanho do corpo. Perdendo para a curiosidade, tirei uma escama de dragão adulto, é cerca de 50 centímetros. Enquanto isto, tirei a escama de um dragão menor para verificar, é do tamanho da palma da mão. Itens quebrados são colocados em uma pasta específica. Eu estava pensando em jogar fora, mas parei, pois poderia se tornar literalmente uma montanha de lixo. Finalmente, os equipamentos. Existem cerca de 30.000 coisas. As lanças da tribo Lizarkin são especialmente abundantes. As coisas que começam com tribo dos Lizarkin estão em torno de 20.000. Nem são itens mágicos, são todos itens normais feitos de cobre ou ferro. Existem poucas armaduras, mas todas são estranhas. Eu tentei tirar a lança de uma tribo de Lizarkin. 2 metros de comprimento, cabo de madeira com ponta de osso. Não pode perfurar quando eu tentei, então provavelmente não é uma lança de guerra. Os itens mágicos são como armadura de pele de dragão, ou armadura de escama de dragão. Parece que itens abençoados pela tribo dominante são em torno de 100. Esses são provavelmente armaduras da tribo de Lizarkins. Os restantes 10.000 são de itens feitos de ossos e chifres de dragão, baseados em espadas grandes, lanças e arcos. Estes são provavelmente legados das tribos de Lizarkin que venceram dragões. Os itens com efeitos especiais são joias, mas eu não entendo os efeitos, então vamos adiar por enquanto. Existem várias coisas interessantes, especialmente a espada sagrada e a espada divina. Meu longo coração Shuni perdido é estimulado. Por que estas? Espada sagrada. São nomeados com Excalibur, Durandal e tal. Há também katanas Muramasa e Kotetsu. Agora estou ficando animado. Eu gosto de empunhar a Excalibur. Deve ser bem pesada, mas eu a balanço facilmente. Lindos traços de luz saem. Isto é popular em jogos chamativos. Assim, não há um nome específico para a espada divina. Eu esperava obter uma habilidade com espada quando segurei uma, mas isso não aconteceu. Provavelmente vou obter se eu derrotar um inimigo com uma espada. Existem coisas incomuns também. Canhões e balistas que geralmente são colocadas em um forte para combater inimigos voado no céu. Parece que estas armas não usam pólvora, mas sim poder mágico. Outros são armas. São 100 pistolas, 50 rifles e 12 armas mágicas. Só para constar, não há armas no FFW. Existem canhões em WW, embora eu tiro a menor arma mágica. É uma arma do tamanho da palma da mão com ornamentos excessivos. No mundo real, as armas têm travas de segurança. Aqui é um interruptor com escala de 0, 1, 3, 10. Eu defini a escala para 1. Eu aponto para uma pedra próxima com uma mão e puxo o gatilho. Um som PSSHH sai, mas nenhum traço do tiro pode ser visto. Quando eu confiro uma rocha, um buraco tão grande quanto uma moeda de 10 ienes nela. É uma rocha dura de 2 metros de espessura. Consumiu um MP. Não há recuo, dá uma sensação de arma laser. Isso é totalmente SF ao invés de fantasia. Defini para 10, a rocha foi completamente destruída. Isso mataria os demônios do nível ogro em um único tiro. O consumo é de 10 MP. É bastante eficiente. É um item que quebraria totalmente o equilíbrio de um jogo. Ninguém iria querer usar magia. Depois disso, brinquei com a arma enquanto me movia por 1 hora. Concluído a verificação de itens em geral, comecei a pensar em algo que me incomodava antes. Mas, o que é uma fonte, afinal? Eu murmuro para mim mesmo. É sobre a fonte, Vale do Deus Dragão conquistada do registro. Isso provavelmente não está relacionado à retenção de impostos. Além do registro, não há menção à fonte, Vale do Deus Dragão conquistada, em nenhum outro lugar. Normalmente eu teria dito, é um sonho de qualquer maneira, mas algo está me incomodando. Tendo uma mudança de ritmo ao pensar enquanto corro, sinto vontade de fazer algo, estou imerso em correr enquanto me sinto bem, sinto que tudo está bem. Eu seria muito incoerente se disse isso. Passar muitos dias sem nenhuma conversa final não é bom. Não sou adequado para isso. Andei por um dia antes que soubesse, e finalmente cheguei quase à estrada. Não há habitações humanas de acordo com o mapa. Eu posso ver a estrada que leva a oeste a noroeste. Aliás, não há nenhum ser vivo exibido no mapa. Eu me pergunto se eles fugiram com medo daquela catástrofe também conhecida como chuva de meteoros, com estrondosos rugidos e terremotos. Parei de correr e comecei a andar. Eu queria tomar um banho. Como esperado, não ter um em 3 dias faz minha cabeça coçar. Não é possível ferver a água, mas a água. Felizmente a nuvem de poeira diminuiu. É possível lavar a sujeira.
Guardo minhas roupas e sapatos no depósito, encontro uma pedra apropriada e despejo água do topo da minha cabeça. Está um pouco frio, mas agora estou de volta à vida. Me sinto aliviado. Peguei algumas roupas limpas do meu armazém. Posso tirar uma soneca refrescante. Pego uma cama adequada com dossel, que a coloco no chão. Naquele dia eu dormi pela primeira vez depois de 3 dias. Na manhã seguinte, notei que podia pendurar roupa no dossel, por isso lavava as roupas com balde e as pendurava lado a lado. Depois disso, eu me espreguicei na cama enquanto comia carne seca por meio-dia. Estou esperando que alguém passe na estrada, mas não há mudança no radar, mesmo à tarde. Se fosse um romance ou mangá, eu teria encontrado uma princesa sendo atacada por um ladrão. Gosto do modelo como elas gritam que ia. O serviço no meu sonho é péssimo. Eu fecho os olhos para o fato de que eu facilmente obtenho tesouros e níveis significativos, amaldiçoando minha sorte. Uma bandeira ocorreria se isso fosse um sonho ou conto, mas nada aconteceu. Depois de trocar de roupas, comecei a andar na direção da estrada. Capítulo 4. Olá, Suzuki está aqui. Estou tão solitário que posso acabar morrer de solidão. Eu verdadeiramente e genuinamente preciso de uma companhia. Depois de chegar à estrada, segui para o oeste. Faz 7 dias desde então e ainda não alcancei um habitat humano. Falando nisso, de alguma forma acabei ganhando essas habilidades. Arrancada, manobra dimensional, saltar, cantar, acampar e lavagem. No entanto, elas permanecem cinza desativadas, porque ainda não aloquei pontos nelas. Parece que aprendi arrancada, manobra dimensional e saltar após a segunda chuva de meteoros, mas esqueci desse fato por causa de toda aquela confusão. No 8º dia, finalmente encontrei uma aldeia no mapa. Eu corri para lá, mas não há presença de pessoas de acordo com o mapa. Pergunto-me se eles se refugiaram ou se foram mortos. Não, se tivessem apenas se refugiado, já teriam retornado, considerando que faz uma semana desde a chuva de meteoros. Em pouco tempo, cheguei à estrada que leva à aldeia, que tinha um poste guia bem largo de aproximadamente 1,5 metro de altura, preso ao chão, com as informações escritas com algum tipo de tinta. Não consigo ler. Algo está escrito, mas não consigo ler nada, sendo no mínimo diferente de qualquer língua que reconheço do mundo real. Na verdade, parece algum tipo de escrita fictícia de um jogo. Eu coloco o mapa na ampliação máxima, revelando uma vasta área da região. Enquanto um pouco irritado por não ser capaz de ler a pista há muito guardada, pressiono o ícone da aba guia no mapa. Não há nenhum significado real para esta ação, mas desta vez parece ter sido a escolha certa. Bem-vindo à Vila NK, cidade de Serial a 32 km, Reino de Kazu a 105 km, agora consigo ler. Ou melhor, está tudo em japonês. Várias telas se acumulam em cima do mapa, cada uma escrita em japonês. Esse é um dos efeitos de exploração total de mapa. Parece ser uma bênção do acaso. Por enquanto, a cidade de Serial parece ser a mais próxima daqui. Depois de todo esse tempo, decidi ir primeiro para a aldeia. Sei que não há ninguém lá, mas sinto que estaria perdendo algo se resolvesse seguir em frente. Pode haver algumas missões escondidas lá. Se este é o meu sonho, deve haver uma. Depois de apenas 5 minutos de caminhada, a aldeia já está à vista do outro lado do campo. Entre a rua estreita se estendem canteiros que parecem ter sido abandonados por cerca de 1 ano. É um mundo inteiro de ervas daninhas. Mesmo à distância, consigo ver que muitas casas parecem ter sido incendiadas e todas elas têm uma coisa em comum. O telhado foi completamente arrasado. A julgar pela posição, parece ser uma vila abandonada pelo ataque de dragões? Não há ossos por aí, mas muitas coisas jogadas como cestas, enxadas e várias outras ferramentas agrícolas espalhadas, como se tivessem sido deixadas para trás com pressa. Enquanto olhava para as ferramentas, embora seja um pouco exagero demais chamar de revelação, tive uma ideia. Se eu conseguir a habilidade, lavagem, apenas por lavar minha roupa suja, talvez consiga outra se começar a escavar a terra de uma fazenda? Peguei a enxada e comecei a cavar com ela. Habilidade cultivo adquirida? Habilidade agricultura adquirida? Apareceu no registro como esperado, embora eu não imaginava que a cultivo também iria surgir. Para melhorar, tentarei muitas outras coisas. De repente arranco o que parece ser um vegetal entre as ervas daninhas. Habilidade colheita adquirida? Isso é um pouco divertido. Mas de todo modo, não está no modo fácil, não é? Venha para pensar sobre isso. O que é este vegetal? É um espinafre? Eu olhei para ele e uma tela do AR, realidade aumentada, aparece dizendo, erva isaia, uma hortaliça. Raramente é comida crua, sendo senso comum processá-la como condimento ou picles. Apareceu em cima da erva. Sim, ótimo. Parece que está em uma função diferente da pesquisa do mapa. Aliás, tentei arrancar outras ervas daninhas. Habilidade remoção de ervas daninhas adquirida? Eu não cortei, apenas puxei. Entrei em algo que parecia ser um depósito onde peguei um velho machado e o bati contra uma árvore adequada. Habilidade lenhador adquirida? Eu me pergunto o que vem depois. Sinto vontade de experimentar algumas ideias. Com a enxada, desenho uma fórmula matemática no chão. 1 mais 1 igual 2 ali. Habilidade aritmética adquirida? Fumu, vejamos como fica, I igual MC sobrescrito 2. Habilidade conhecimento perdido adquirida? A famosa teoria da relatividade é um conhecimento perdido? Eu preferiria ganhar uma habilidade de voo ou coisa assim. Desta vez estou desenhar alguma coisa aleatória com caracteres japoneses. Habilidade dom artístico adquirida? Um pintor de verdade ficaria bravo com isso. Em seguida, escrevi o X, o que fez com que parecesse um jogo infantil. Habilidade jogo adquirida? Qualquer coisa serve. Eu começo a tentar uma ideia depois da outra.
Tentei raspar a madeira queimada de uma casa com uma faca na forma de uma lança. Habilidade carpintaria adquirida? Habilidade criação de armas adquirida? Pegando uma vara e uma tira de couro do armazém, faço uma vassoura improvisada e começo a varrer o chão. Habilidade artesanato em couro adquirida? Habilidade limpeza adquirida? Estou ficando sem material para testar. Quando tentei encontrar mais ferramentas, descobri um cemitério com um santuário para alguma divindade local. Desde que cresci no campo, inadvertidamente uno as mãos como se rezasse para os meus antepassados. Também ofereci um pouco de carne seca como oferenda e derramei alguns cálices de licor. Habilidade oração adquirida? Título, crente devoto adquirido. Eu não pretendia obter uma habilidade com isso, mas enfim, estou cansado de adquirir novas habilidades, vamos sair logo dessa aldeia. O sol já estava se pondo assim que saí da aldeia e fui de volta para a estrada. De acordo com o poste-guia, eu chegaria em Seriúl se continuasse por esse caminho. Depois de acostumar meus olhos com o escuro, comecei a correr pela estrada e perto do amanhecer, chequei a cidade. Abro o mapa ampliado para exibir toda a extensão de Seriúl e, é claro, ao contrário da Vila NK, tem muita gente. Finalmente a civilização. Eu choro enquanto tremendo com a expectativa de finalmente falar com uma pessoa. Este é um sonho bem longo, vocês não acham? Capítulo 5. Eu finalmente cheguei à cidade de Seriúl. Vamos verificá-la com exploração total de mapa. A população é cerca de 120 mil habitantes, sendo uma região remota dentro do reino Shiga governada por um conde. 95% dos residentes pertencem à raça humanas, enquanto os demais 5% são Beastins, Skalekins e Fairikins. O nível médio é de 2 a 3, com o mais alto pertencendo a um mago idoso de nível 48. Os cavaleiros variam de 5 a 20, com a maioria deles com nível entre 8 a 12. Soldados normais são em torno de 5 a 7. Há muitos arqueiros, acho que deve ser para contra-atacar dragões e viver. A razão entre homens e mulheres é de 5/6 com muitas mulheres. Não se sabe se é por causa da diferença na taxa de natalidade ou por causa de uma alta taxa de mortalidade masculina. Inesperadamente, as pessoas desta cidade só têm algumas habilidades. A maioria tem de 1 a 3 habilidades e algumas até nenhuma. Ter 20 ou mais habilidades pode ser a exceção e não a regra. Há alguns magos entre eles. Existem apenas 2.000 pessoas com habilidades mágicas e 90% deles parecem ter magia para subsistência, enquanto os restantes 10% parecem pertencer ao exército do país. Já era de se esperar, mas o nível 310 é verdadeiramente algo extraordinário. Além disso, eu me empolguei e aprendi muitas habilidades inúteis que me tornariam ainda mais chamativo. O mapa poderia mostrar o nome das ruas e casas dos comerciantes até certo grau. Mesmo que não possa lhe dizer que tipo de item eles estão vendendo ou sua reputação, ainda é bastante útil para um primeiro olhar da cidade. Infelizmente, a função de pesquisa só funciona para as pessoas, não serve para buscar lojas com ela. Visto de escala reduzida, a cidade tem uma forma oval de 6 km de diâmetro com 3 km de largura. Eu amplio o mapa e confirmo cada área. Primeiro, mais perto do portão, parece haver uma área residencial. Ao lado dele ficam estábulos e pousadas e, por fim, o castelo do senhor local está localizado no centro do bairro. Algo como um templo está no centro da área residencial, enquanto mais longe do portão, fica a mansão do Lorde num terreno elevado. Quando tentei procurar pessoas com a profissão de aventureiro, não consegui nada. Não havia bibliotecário também, o que provavelmente significa que não há bibliotecas. No entanto, havia alguns escravos. Depois de verificar tantas coisas, cheguei à frente do portão, aparecendo junto com o sol no horizonte, sincronia perfeita. Embora ele ainda esteja fechado neste momento. Eu pensei que haveria outras pessoas na frente do portão, mas na verdade não havia ninguém. Seria bom se houvesse alguns aldeões que venderiam seus legumes pela manhã. É só no meu sonho que as lojas não abrem até às 10 da manhã? Vestindo uma camisa polo, chinelos e calça pode ser muito chamativo, por isso procurei alguma coisa diferente no inventário, onde encontrei várias roupas, mas pequei o único hobby escuro que poderia ser usado. As vestes restantes são ferramentas mágicas, só que estão desgastadas demais para usar. Este hobby cheira um pouco a mofo. Meu corpo se parece com o tempo em que eu tinha 15 anos com sua baixa estatura. O hobby é comprido demais e está se arrastando um pouco no chão, mas graças a isso, os tênis estão escondidos. Minha barba não cresceu mesmo depois de uma semana. Eu tinha ficado tão feliz quando ela finalmente tinha crescido quando virei calouro na faculdade que mostrei para todo mundo. No entanto, quando consegui uma namorada, decidi raspar imediatamente. Enquanto me lembrava dessas coisas do passado, continuei esperando que o portão abrisse. Quando cheguei perto do portão, um soldado saiu dizendo algumas palavras desconhecidas. A tão esperada conversa que eu queria acabou sendo em uma língua misteriosa. Habilidade idioma do reino Shiga adquirido? Eu amo o modo fácil. Deus não me abandonou. Abri o menu e coloquei pontos na habilidades idioma do reino Shiga extremamente rápido. Sem hesitar, aloquei 10 pontos de habilidade com alegria. O que há de errado, garoto? Está com dor de barriga ou algo assim? Um soldado barbudo veio em seguida. Eu não acho que chamar um homem no final dos seus 20 anos de garoto esteja certo. Ah, isso mesmo, minha aparência agora é a de um menino com 15 anos de idade. Bom dia, soldado. Não, está tudo bem comigo. Eu respondi amavelmente com um sorriso vago, marca registrada do povo japonês. Mesmo que a outra parte seja um homem velho de meia idade, ainda se trata de um tão esperado ser humano. Um sorriso custa 0 ienes.
O pesado portão se abriu atrás de nós durante a conversa. Garoto, me mostre sua identificação assim como dizem as regras. Se você não tiver uma, pague a taxa de uma moeda de cobre. O quê? Estão me cobrando meu RG mesmo em um sonho. Pensei em mostrar minha carteira de motorista, mas como parecia que seria um problema, decidi parar. Sinto muito, eu não tenho uma identificação. Eu respondi com sinceridade. Se ele se recusasse a me deixar passar, então entraria sorrateiramente e caso fosse pego, simplesmente fugiria. Estou agindo seriamente com cautela neste sonho. Sim, um sonho. Isto é um sonho. Você perdeu? Poderíamos fazer uma nova, mas aí seria uma moeda de prata, tudo bem? Ei, dá para emitir uma tão fácil assim? Há algumas moedas de prata do reino Shiga no inventário, se não me engano. Por favor, permita-me pegar uma nova. Meu cavalo se assustou por causa de um barulho alto há cerca de 8 dias atrás, e escapou levando minha bagagem com ele. Se eu não tivesse uma pouco de carne seca comigo e não tivesse encontrado pouco de água em uma nascente no caminho até aqui, teria morrido. Se me permite dizer, sempre me considerei um bom mentiroso. Eu posso realmente ter um talento para trapacear. Como se respondesse ao meu monólogo interior. Habilidade trapaça adquirida? Habilidade enganar adquirida? Habilidade negociação adquirida? Habilidades para um charlatão. Venha comigo, garoto. O soldado me chama para a estação de guarda localizada além do portão. Mesmo depois de dar uma desculpa tão sofrida como essa, soldado simplesmente me ignorou. Sua arte de não ligar é muito poderosa. Apenas no caso, você não está em alguma lista de procurados ou é um ladrão, certo? Não, claro. Sou um membro da população geral sem qualquer relação com o crime. Então, coloque as mãos em cima desta pedra Yamato e fale seu nome. O tio me guiou para o local com um display LCD largo de 20 polegadas dentro da estação de guarda. Onde em Yamato esta pedra Yamato? Pode me levar para o espaço sideral. Para o meu nome, deve ser o mesmo que meu personagem. Satou. Assim que falei o nome do meu personagem, a pedra começou a emitir uma luz azul e algumas palavras surgiram. São as mesmas letras utilizadas no poste-guia e agora eu poderia lê-las corretamente graças à habilidade idioma do reino Shiga. Quero uma habilidade para o idioma inglês agora. Garoto, está tudo bem, pode remover sua mão agora. As informações que aparecem são raça, humana nível, classe, comum afiliação, nenhum tipo de ocupação, gerenciamento título, nenhum habilidade, nenhuma, recompensa e punição, nenhuma. O nível não é diferente? Isto me deixava perplexo. O soldado escreveu meus dados em um papel usando uma pena e finalmente, carimbou o ID aprovador. Cavaleiro Sou, vassalo do Conde Souryu, com seu anel no lugar onde seu nome está escrito. Aqui não perca da próxima vez. Ele me passa o certificado enquanto lhe pago a moeda de prata e uma grande moeda de cobre que tirei do bolso. Ei, não seja descuidado e guarde bem o seu dinheiro. Mantenha também sua identidade a salva de agora em diante. Além disso, não se esqueça disso. A autorização de residência é de apenas 10 dias, se você quiser ficar mais tempo, refaça seu pedido aqui ou na ala da prefeitura. Onde quer que seja, o procedimento custa 3 moedas de cobre. Se te pegarem na cidade com uma permissão vencida durante a caçada ao sem-teto, a penalidade será de 1 moeda de prata. Caso não consiga pagar, será forçado à escravidão. A explicação fluiu suavemente, como se estivesse bem acostumado em fazer isso. Tomarei cuidado para não esquecer. Cair de vagabundo para escravo é muito rigoroso. Pergunto-me se é a mesma caçada aos desabrigados que faziam durante o período Edo. Muito obrigado. Claro, você é sempre bem-vindo à estação de guarda para consulta se houver algum problema. Não se preocupe que não haverá qualquer taxa. Isso é algo bom de se ouvir. Realmente muito obrigado, Cavaleiro Sou. Saio do posto de guarda com uma despedida educada. Demorei bastante tempo dentro da estação, tempo suficiente para a estrada principal dentro do portão agora estar cheia de pessoas com uma atmosfera exótica. Há um espaço semicircular com um raio de cerca de 20 metros entre o portão e a cidade. Deve estar lá para evitar confusão ou para a guerra, não sei. O certificado é feito com material semelhante ao antigo papel japonês. Mesmo que a paisagem urbana esteja no estilo ocidental, o pergaminho é no estilo japonês. Seria este o limite para um sonho? Enrolei cuidadosamente o pergaminho e o coloquei no bolso. Claro, isso para ocultar que o deixei dentro de uma das pastas nos favoritos do armazém. Vamos procurar uma muda de roupa enquanto passeamos pela rua principal por enquanto. É complicado ter apenas uma muda no dia a dia. Eu queria tomar um banho antes de trocar de roupa. Tentei procurar por um atendente em um banho público, mas não existia qualquer um. Eu queria saber se estava escrevendo o nome da ocupação errada ou se não havia banhos em primeiro lugar. Se for o último caso, não tenho escolha a não ser pegar água quente e tomar banho no quarto de uma estalagem. Você aí. Se ainda não decidiu uma pousada, venha para a nossa. Vou te dar um serviço especial. Ah, o quê? Tudo bem, é mais barato do que todas as outras. Mas cheia de devoção. A comida deliciosa e roupas de cama limpinhas. Quando eu estava pensando em como tomar banho, de repente alguém puxou meu braço fazendo minha consciência voltar. Uma garota qualquer completamente animada pegou meu braço e me levou com ela. Queria saber se ela é uma daquelas promotoras de evento que costumavam sair chamando as pessoas para as atrações no Japão moderno. Sou arrastado para uma estalagem que parece um bar enquanto aproveito a sensação suave que envolvida ao meu braço. Como saímos da rua principal, a parte interna parecia ficar um pouco sombria. Mãe, eu trouxe um cliente. Por causa da suavidade transmitida ao meu braço, não tenho mais hesitação e decidi ficar nessa estalagem. Sim, Poio é justiça. É o primeiro cliente desde que as estrelas caíram, não é? HM? Ele não tem nenhuma bagagem consigo. Será mesmo um cliente? Uma tia com corpo enorme saiu do balcão. Ao contrário de sua figura, ela é uma mulher linda com um rosto cheio de dignidade. Acho que tem algo em torno de 30 anos? Sinto muito por chamá-la de tia.
No entanto, embora tenha uma beleza natural, por ser gorda não me atrai muito. Perca 10, não 20 quilogramas e estará na minha zona de strike. Embora eu esteja fora, ela é uma mulher casada. Um caso só fará com que todos os envolvidos sejam infelizes. Por causa da chuva de estrelas, meu cavalo se assustou e correu para longe com minha bagagem. Felizmente minha carteira está segura e consegui entrar de alguma forma na cidade. Isso é um desastre. Nossa pousada cobra uma grande moeda de cobre por noite e se estiver tudo bem para você em dormir com outros hóspedes em um salão, então seria 2 moedas de cobre pequena. A refeição é servida neste bar para uma porção limitada para cada estadia. Fumu, eu não sei o preço de mercado, então vamos investigar o valor da moeda de cobre e da moeda de prata pagando por 10 dias. A proprietária tem habilidades de aritmética e de limpeza para que não haja nenhum erro no cálculo. Então, 10 dias por favor. Ok, são exatamente 2 moedas de prata. Eu pego 2 moedas de prata e passo para a senhoria da estalagem. Parece que 5 grandes moedas de cobre equivalem a uma prata e aparentemente não houve qualquer erro de cálculo. Senhoria, posso fazer a refeição agora? Se possível, algo leve. Se estiver tudo bem com aveia, pão preto ou legumes, então eu poderia fazer agora. E me desculpe, mas não tivemos carne no mercado hoje, então não temos nada assim. Então pão preto e um guisado, por favor. Ok, eu vou trazê-lo imediatamente, então apenas sente-se lá. Marta, escreva no livro de visitas as informações do nosso cliente. A proprietária vai para um lugar que parece ser a cozinha e em seu lugar, a garota propaganda que parece uma funcionária de um drama histórico segurando um caderno amarrado com barbante, Marta Chan, veio até aqui. Ela é linda, mas tem a idade de uma colegial? Um pouco jovem demais para mim. Sim, eu vou escrever para você, então pode me dizer o seu nome? É Satou. Ok, Satou. Sua ocupação e idade, por favor. Eu quase que dizia programador de 29 anos, mas, de acordo com a tela de status, deve ser 15 anos de idade. Mercador viajante, 15 anos de idade. Marta Chan preenche suavemente o caderno. Parece usar papéis amarelos como os usados na caligrafia japonesa. Quando ela tentou conversar comigo depois de escrever o registro da pousada, a proprietária saiu e lhe disse para limpar o segundo andar. O ensopado cristalino de sopa de consomê, repolho e vegetais parecidos com cenoura, e como anunciado antes, sem carne, é mais saboroso do que o esperado. Existem 3 fatias de pão preto com cerca de 2 centímetros de espessura. É mais duro do que eu pensava, mas a consistência se assemelhava à de um senbei. Isso daria para encher a barriga e mordo cada pedaço cheio de curiosidade sobre essa cozinha que nunca vi. Me sinto satisfeito por uma refeição depois de muito tempo e pago o preço da refeição, que foi uma moeda de cobre. Geralmente se paga antes de comer, não é? Venha para pensar sobre isso. Marta e a senhoria usam palavras estrangeiras como serviço e oatmeal, aveia, mas quando eu observei seus lábios, percebi que elas estavam pronunciando algo diferente disso. Eu me pergunto se é um efeito da habilidade idioma do reino Shiga. Habilidade leitura labial adquirida? Ai, agora posso me tornar um espião ou um detetive. Ou melhor, senhoria San, pretendo comprar alguns mantimentos e uma muda de roupas. Conhece algum lugar que seja bom? Embora eu saiba a localização das lojas no mapa, há muitas delas e não tenho vontade de entrar em cada uma. Se quer algo com material de alta qualidade, então o alfaiate no centro da cidade seria melhor. Para algo razoável, o leste é bom, e se quiser barato, então o oeste. Caso tenha algum dinheiro sobrando, você poderia experimentar algo sob encomenda na loja de alta classe na parede interna, mas precisaria de moedas de ouro. Muito obrigado, vou para a Rua Leste já que a alfaiataria parece que levaria algum tempo. Tudo bem, embora a ordem pública seja boa no leste, tenha cuidado com os batedores de carteira. Há muita gente do oeste que passa lá por causa do trabalho. Sim, vou ser cuidadoso. Saio da estalagem agradecendo a proprietária pelo conselho. Está começando a ficar difícil dizer que isso é um sonho, mas vou dar o meu melhor. Capítulo 6. Satou aqui. Na verdade é Suzuki, mas pode me chamar de Satou. Isso tudo é um sonho, não é? Por favor, diga que isso é um sonho, Jó. NT, não faço a menor ideia de qual seja a referência aqui. Uma leve inquietação começou a surgir na minha mente, quando fui fazer compras na região metropolitana do condado, a cidade de Seriú. Fica a poucos minutos a pé a leste da estalagem Mãe de Marta. Venha para pensar sobre isso, não ouvi o nome da pousada, mas o mapa diz, Hospedaria Monze, isso estaria correto? Depois de olhar uma série de barracas ao redor, um cheiro bom chamou minha atenção. Não é este o cheiro de molho de soja? Okonomiyaki e crepes estão sendo assados em uma chapa de ferro, e o tempero parece ser molho de soja. Assim como pensei, não há dúvidas de que isso seja um sonho, afinal não há como molho de soja existir em um mundo de fantasia. Mesmo que eu tivesse acabado de fazer uma refeição, não resisti em provar da comida daquela barraca. Sim, é delicioso. Embora eu preferia um pouco de molho de costela de porco ao invés de molho de soja. As outras barracas parecem estar fritando algo que lembra croquetes. Que alta cultura alimentar para um mundo de fantasia. Sendo assim, comecei a andar em várias barracas no entorno para provar os diversos tipos de alimentos. Quanto custa 3 dessas frutas Gabo? São 2 moedas de 1 centavo. Caro, não poderia fazer por 1? Madame, assim nós não teríamos o que comer. Que tal 2 centavos por 4 então? Dê-me 5 por 2. Bem, já que a senhora é tão bonita, farei esse desconto especial para você. Acabei ouvindo uma conversa interessante entre uma senhora e o dono de uma barraca de comida. Pechinchar é o básico, hein? Desde que estou acostumado a apenas pagar o preço que pedem, negociar assim me parece difícil. Habilidade ouvidos atentos onde queridas? Posso ajudar em alguma coisa, rapaz? Fumu da conversa anterior, uma fruta Gabo parece custar por volta de 0,4 a 0,5 centavos por unidade.
Como esse tio tem habilidade aritmética, ele deveria ter sido capaz de calcular o valor mínimo. Eu gostaria de comprar 2 frutas Gabo, por favor. Tudo bem se lhe pagar com 1 centavo? Você ouviu a nossa conversa de agora, hã? Tudo bem, você é jovem e já parecer ter habilidade aritmética. Isso é algo surpreendente para alguém da sua idade. É só um cálculozinho básico. Assim, obtive 2 frutas Gabo por 1 centavo. Essa fruta é na verdade uma espécie de abóbora avermelhada com aproximadamente o tamanho de um punho. A propósito, a moeda de 1 centavo é uma moeda de formato oval que pesa cerca de 1 grama, sendo de cobre amarela cheia de impurezas. Habilidade estimativa adquirida? Habilidade pechinchar adquirida? Habilidade negociação adquirida? Habilidade aplicar golpe adquirido? Mas eu nem pechinchei isso. Será porque ouvi a senhora pechinchando mais cedo? Enquanto me perguntava o que fazer com a fruta do Gabo, olhei ao meu redor. As barracas são todas do tamanho de meio tatame, 90 cm L por 180 cm C, mas há muitas delas. Além disso, estão bem movimentadas. Enquanto andava ao redor das barracas, coloquei pontos nas habilidades, estimativa, pechinchar, aritmética, negociação, desculpas, e aplicar golpe. Depois de passear por mais 10 minutos, finalmente encontrei meu objetivo, uma enorme bolsa de ombro que estava em uma das lojas. Graças à habilidade, estimativa, o preço ficou exibido na minha linha de visão. Que conveniente! Se saísse por aí pedindo pelo preço de mercado, eu poderia acabar sendo mal visto. Por isso peguei o jeito de negociar depois de passar por 3 lojas. Caso tentasse barganhar por 3 ou 4 vezes, eu conseguiria baixar o preço pela metade. Mas honestamente é um saco. Os itens adquiridos das barracas são: bolsa de ombro grande, uma bolsa estilosa, roupas de plebeu, calças e camisas 10 conjuntos, toalha de mão em vários tamanhos e um lenço. A toalha é apenas 2 pedaços tecido costurados juntos, o que me deixou um pouco insatisfeito. Além disso, embora não consiga costurar, comprei 2 metros de cordão de cânhamo, 5 feixes, fio de algodão, um rolo ou agulha de costura, 5 tesoura de costura, tecido de algodão, um monte de coisas. Já que tenho o armazém, não há problema, mesmo que muitos deles acabem sem uso. No total foram 4 moedas de prata. Acho que não preciso dizer isso, mas a primeira coisa que comprei, a bolsa de ombro, é só um disfarce. Vou colocar as coisas que comprei na bolsa e enviá-las diretamente para o inventário sem serem vistas. Para que não fique muito na cara, decidi deixar algumas das roupas que comprei dentro dela, assim não pareceria tão vazia. Eu também queria comprar alguns mantos ou capas, mas apenas coisas gastas ou baratas estavam disponíveis, então decidi não comprar. Assim me lembrei agora, será que este armazém tem a capacidade de reter calor? Vou comprar algumas coisas quentes e colocá-las dentro para ver. Comprar é tão divertido. Agora, eu me pergunto do que mais preciso? Cadeiras estão alinhadas na frente das barracas e há vários homens idosos bebendo logo de manhã. Beber a essa hora do dia passa em talheres. Deveria ter tido alguma loja que os vendesse entre aquelas que já visitei até agora. Isso mesmo, sapatos. Esqueci dos sapatos. Eu quero uma agenda. Há um campo de memorando dentro da aba é troca do menu, então vou usar isso para fazer uma lista de compras. Já faz um tempo desde a última vez que vi a aba troca. Lá encontrei a razão pela qual meu nível estava em 1 quando entrei na cidade. O status nesta aba era o mesmo que foi exibido na Pedra Yamato. Eu posso alterar meu status avoante nesta aba de troca. Até mesmo as habilidades e o título podem ser escolhidos os que vão ser exibidos ou não. Posso dar informações falsas, hein? Comprei um par de sapatos adequados para a viagem e um hobby combinando com os sapatos, assim como um par de sandálias. Pensei em comprar tudo na loja já que tenho o armazém, mas como não consegui encontrar sapatos do tamanho correto, resolvi procurar na loja de sapatos da rua principal mais tarde. Depois dessa viagem de ida e volta, passei a sentir um pouco de fome, então coloquei os olhos em uma loja que vendia algo parecido com o shoyu lamen e entrei nela. Embora o macarrão seja diferente, é um lamen adequado e aproveitei para levar mais uma porção e assim experimentar se o armazém era realmente capaz de reter calor. Outro produto que comprei foi uma massa de farinha enrolada em um espeto de madeira com molho que parecia miso, cozido em seguida. Parecia estranho, mas estava apropriadamente saboroso. Eu também comprei xícaras, panelas, talheres que me chamaram a atenção. Além disso, uma faca de cozinha, panela de ferver água e uma frigideira. De alguma forma, não havia tábuas de corte. Será que as pessoas daqui não usam? Casualmente comprei também uma banheira de metal. Como seria de se esperar, a banheira era grande demais para ser colocada na bolsa, então silenciosamente a trouxe para um beco escuro e a coloquei no armazém. Como não pareceria natural entrar em um beco carregando algo e voltar sem nada para a Rua Leste, decidi pegar o caminho para a rua principal. Há muitas barracas Avenida Leste, fazendo-a ficar estreita, mas já a rua principal tem cerca de 6 metros de largura, com carruagens puxadas por cavalos e carroças movidas por humanos indo e voltando. Assim como na rua anterior, aqui é bastante limpo, bem diferente do que se imaginaria de uma cidade em um mundo de fantasia. Não há corpos de animais mortos por aí e nem mendigos andando nos becos. Embora haja menos barracas, o número de lojas propriamente era enorme. O número de pessoas caminhando com roupas mais elegantes era maior também. Por acaso está em moda usar gargantilhas? As pessoas que estão puxando os carrinhos geralmente estão usando uma espécie de coleira no pescoço.
Quando decidi olhar os status deles, percebi que se tratavam de escravos. Misteriosamente, todos eles usavam por uma razão desconhecida. Uma carruagem que vem do centro da cidade diminui sua velocidade para coincidir com a velocidade dos pedestres. Ela passou na minha frente, levando cerca de 10 mulheres dentro. Meus olhos se fixaram a uma delas. Uma garota digna de ser chamada de Yamato Nadesico, com olhos e cabelos escuros. Como a grande maioria das pessoas aqui se parece com europeus, esta é provavelmente a primeira vez que vejo um rosto asiático. A outra garota que me chamou a atenção foi uma menina de cabelo ondulado e violeta, que fez uma expressão muito surpresa quando me viu. Não bem, é realmente preocupante que uma criança esteja olhando tão ardentemente para mim. Eu não tenho interesse em qualquer loli. Quando dei uma olhada melhor nela, uma janela saltou mostrando seu nome e nível. Arisa nível 10, bastante alto para uma criança. Mais informações aparecem. 11 anos de idade. Título: Bruxa do Reino Perdido, Princesa Louca? Habilidades: desconhecidas. A carruagem desaparece na direção da rua oeste. Francamente, esses são uns títulos bem problemáticos. Bem, não é como se eu fosse me aproximar dela, ok? Absolutamente. Vamos voltar ao meu propósito original. Procurei no mapa por um alfaiate ou sapateiro e os encontrei reunidos perto da rua lateral, então fui até lá. A maioria destas lojas tinham balconistas muito jovens apenas para atrair a atenção de homens mais velhos. Então entrei na loja com um casal de meia-idade com aspecto gentil. Perdoe-me, você tem um hobby adequado para um comerciante? Bem-vindo, por favor, venha até aqui, vamos trazer os tecidos de amostra. Temos 5 modelos na prateleira que estão vendendo muito bem recentemente. O homem me guia até o salão e tira as amostras de tecido. Em harmonia, a esposa traz uma bebida parecida com chá em um copo elegante. Como fará frio a partir de agora, que tal este tecido grosso? Se estiver indo em uma viagem, então podemos preparar também uma capa à prova d'água correspondente, que tal, senhor? Estes são produtos excelentes. Talvez sejam comprados por estas lojas elegantes em grande quantidade, por isso existem muitos tipos de cores e tipos de tecidos, incluindo variedade prova de água. A alfaiataria precisará de 5 dias para terminar o pedido, mas se eu comprar apenas um conjunto, levarão apenas 3. Ao todo, custou 5 moedas de ouro, o que é uma soma considerável, mas é necessário para coisas básicas. No entanto, eu queria pelo menos uma muda antes do final do dia. Caso fosse para a muralha interna usando esses trapos que estou vestindo, iria parecer para os outros que não conheço o princípio de TPO. Senhor, já que esta loja é apenas para alfaiataria, teria uma loja que conheça vendendo produtos finalizados? Como pode ver, o hobby que estou usando ficou gasto pela viagem e quero comprar algumas roupas temporárias antes que as novas fiquem prontas. Para roupas finalizados, eu recomendo a Roupas Poel na rua Teputa. Embora seja a loja de meu filho estúpido, posso garantir sua habilidade de fazer roupas. É bastante famosa entre os plebeus, então será o suficiente para roupas temporárias. Promovendo a loja de seu filho eu educadamente recuso quando ele está se oferecendo para desenhar um mapa, é o suficiente com instruções orais, então saio para a rua. Quase me esqueci de receber o recibo de pagamento até ser chamado pela senhora lojista com pressa. Eu comprei 2 roupas, uma de cor marrom escuro e a outra de um vermelho berrante com listras amarelas. O primeiro foi algo normal, quanto ao segundo, vamos omitir a história por trás dele. Ninguém precisa saber que a minha linha de visão estava distraída com o decote da moça no balcão. É claro que também peço sapatos no alfaiate. Quando voltei para a estalagem da Marta depois de fazer as compras, o sol já estava se pondo. Capítulo 7. Satou está aqui. O homem que não quer se envolver com a escrava perigosa. Isto é um sonho. Minha autossugestão está chegando ao seu limite. É bem mais provável que este seja um outro mundo do que apenas um sonho e é nisso em que quero acreditar. Sim, por menor que seja a possibilidade, não irei desistir dela. Meu coração partiu quando Marta disse que não havia um banho disponível, exceto no castelo do Lorde local. Como a gastronomia e o saneamento da cidade eram bem elevados, achei que banheiros também seriam importantes. Eu pensei em tomar banho no quarto com a banheira que comprei, mas desde que poderia deixá-lo mofado por causa da umidade, me disseram para o poço no quintal. Os fundos da hospedaria tinha cerca de 6 tatames de largura e o poço não ficava tão longe da porta. Como não era equipado com uma bomba de água, você precisava usar os baldes para se abastecer. Nesse momento, estou usando uma das 2 banheiras de madeira disponíveis. Eu pensei que seria mais difícil puxar a água, mas graças ao meu alto status, força, até que foi fácil. Quando me disseram para usar o quintal, achei que seria um lugar devidamente murado, mas a única coisa que nos separava da rua era uma pequena cerca que chegava à altura do peito. Embora haja pouco tráfego de pedestres, ainda há pessoas olhando ao redor. Embora já esteja bem escuro por causa do entardecer, mas se eu tomar um banho assim, não seria o mesmo que estar agindo como um exibicionista? Quando olho em volta, há uma tela perto da porta dos fundos. Entendo, então é para usar isso? Depois de colocar a tela, comecei a tomar banho com a água fria. Embora esta tela seja tão alta quanto a minha cintura, é o suficiente para me proteger dos olhares. Droga, esqueci de comprar sabão. Provavelmente não há shampoo, mas se for apenas sabão, deve estar disponível por aí. Vamos procurar por isso amanhã. De repente, uma mulher sai pela porta dos fundos. É uma beleza loira na metade de seus 20 anos. Como digo isso, esta cidade tem muitas mulheres bonitas. Nossos olhos se encontram. Uau,
Repugnante. Estou com nojo de mim mesmo. Depois que a mulher terminou de puxar a água para dentro da banheira, ela começou a tomar banho depois de colocar a tela. Há uma tela entre nós, mas sempre que se move um pouco, a parte superior do corpo dela fica visível. Bem, eu estimo que o tamanho do sutiã dela seja de pelo menos D por causa do boing-boing que estão fazendo ao balançar. Ela tentou cobri-los com a mão, mas ocasionalmente eles ainda. Não, eu não sou nenhum virgem. Convoco todas as minhas forças para desviar o olhar e me concentrar no meu próprio banho. Contenha-se, minha parte inferior saudável. Só por curiosidade dei uma olhada para o rosto da mulher e ela estava com uma expressão cheia de compostura. Assim como imaginei, mulheres maduras são as melhores. Enxugo meu corpo com a toalha. O que eu deveria fazer com a água? Não vejo qualquer sistema de drenagem. Não tem problema em apenas derramar nas plantas do jardim. Há um esgoto logo abaixo delas. Eu me pergunto se minha expressão parecia patética para ela e por isso resolveu me ajudar. Depois disso agradeci e retornei para a pousada assim que joguei a água fora. Por favor, ignore a minha última espiada inocente para trás durante o caminho de volta. Habilidade espiar adquirida? Habilidade cara de pôquer adquirida? Depois que vesti o novo hobby que comprei, me senti completamente revigorado. O jantar ainda era principalmente legumes, mas o sabor realmente estava delicioso, embora eu preferisse que o caldo fosse um pouquinho mais grosso. Já o acompanhamento foi apenas salada crua e se tivesse um pouco de carne a minha felicidade seria maior. Sentindo que a quantidade de proteína era insuficiente, decidi tirar um pedaço de carne seca do meu bolso. Uma bebida seria ótimo também, mas como os clientes ao meu redor estavam bebendo algum tipo de algo pouco refinado, acabei perdendo a vontade. Ah, como eu queria tomar uma cerveja bem gelada. Depois da refeição eu vou para o meu quarto, mas não há luz, nem mesmo uma luzinha feita com magia. Trabalhe direito, mundo de fantasia. Quando pergunto à proprietária que está tendo um tempo difícil lidando com os bêbados, se quiser uma lamparina, será uma moeda de cobre, ela diz. Obviamente a lamparina teria que ser devolvida mais tarde. Quanto ao banheiro para fazer as outras necessidades, existe um compartilhado na hospedaria. Quando penso nisso, é bem melhor do que ter de ir lá fora como vinha fazendo até pouco tempo. Há um monte de palha que parece ser usado para higiene, mas como parecia que eu acabaria tendo uma hemorroida se usasse isso, decidi cortar um lenço em tamanho adequado e o usei. Pode não ser ecológico, mas não quero economizar para esse tipo de coisa. Terminados meus assuntos, finalmente retorno ao quarto. A luz da lamparina é fraca e provavelmente há alguns itens mágicos que poderiam ser usados como iluminação no meu armazém, mas temo que a pousada possa ser destruída se por acidente acabar tirando o item errado. O quarto alugado é de 8 tatames de largura com uma cama de madeira com tamanho para solteiro e há também um conjunto de cadeira e mesa. A janela é pequena, por isso me pergunto se é apenas para ventilação. De qualquer forma, a senhoria me avisou para fechá-la antes de dormir para evitar crime. Felizmente ainda posso ver a tela do menu, sobrescrito uma mesmo no escuro. A partir de agora, vamos anotar alguns objetivos na agenda do menu. Objetivo 01. Vamos realmente refletir se isso é um sonho ou a realidade. Por enquanto, para não ter nada do que me arrepender mais tarde, se isso fosse realmente um outro mundo, vamos reconhecê-lo temporariamente como tal. Sim, apenas temporariamente. Não posso ceder a respeito. Objetivo 02. Vamos ter cuidado com os arredores. Mesmo que eu possa escapar de qualquer perigo graças ao meu alto nível, não devo agir de forma pouco social para que isso atrapalhe a minha viagem turística por este mundo. Além disso, embora não saiba o quão forte eles são, existem deuses aqui, por isso não serei excessivamente confiante em minha própria capacidade. Objetivo 03. Vamos obter meios de autodefesa. Preciso encontrar uma forma de neutralizar quaisquer inimigos, habilidades ou magias para superar adversidades. Quero evitar o máximo possível de ter que lançar uma chuva de meteoros toda hora em que me meter em confusão. Objetivo 04. Quero encontrar um caminho de volta para o meu próprio mundo. Se é um sonho, então, uma maneira de acordar. Se é um outro mundo, então vamos encontrar uma maneira de voltar. Eu não pretendo ser muito otimista quanto a isso embora. Objetivo 05. Aproveitar essa atmosfera exótica. Com quão real tudo isso parece, passear é agradável. Meu orçamento é abundante de qualquer maneira. Vamos perguntar ao senhor cavaleiro se há alguém que esteja disposto a me guiar em uma turnê. São só estes? Antes de ir dormir, acabei adicionando a observação comprar sabão no final da lista. Esta é a primeira vez que me pedem para ser uma guia turística. Então ela diz, a negociante fazenda tudo de 20 anos, Nadi-san, enquanto ri timidamente. Não podemos chamá-la de uma beleza, mas ela faz tantos gestos fofos que tenho certeza de que é muito popular. Você pode contratá-la para qualquer trabalho de que precise na loja de serviços, e aparentemente guia turístico é algo bem incomum. Como caminhar seria uma chatice, aluguei uma charrete a cavalo sem teto para visitar a cidade. A rua oeste não é muito próspera, então os moradores não apenas lidam mercadorias normais, mas também várias outras coisas ligeiramente incomuns. Por exemplo, algo como poção do amor na loja de alquimia, loja de penhores, loja de escravos e até bordéis existem. Eu acabei reagindo à palavra escravos por acidente. Definitivamente não quero me envolver com a garota de antes. Tudo que consigo imaginar vindo dela são problemas. Oh, você tem interesse por escravos? Embora seja impossível agirem como guarda-costas, mas eles podem ser usados para transportar sua carga ou realizar tarefas durante a jornada. A maioria dos vendedores costuma empregá-los. Por causa da chuva de estrelas no outro dia, o mercado está fechado, mas irão abrir de novo daqui a 3 dias. Parece que os escravos vendidos nessas lojas são sobras ou escravos em treinamento, que geralmente são vendidos no leilão de escravos que ocorre uma vez por mês.
Se quiser contratar guardas para a jornada, então há muitos deles reunidos no bar. Já que é difícil encontrar gente confiável, não deixe nos procurar na loja de serviços. A carruagem segue pela muralha interna da Rua Oeste. Por aqui é o bairro dos artesãos. Carpintaria, ferraria, artesanato de couro e muitos outros tipos de artesanato podem ser encontrados aqui, apesar de que a maioria deles não possui uma loja própria. Geralmente abrem uma barraquinha ou colocam seus produtos à mostra para os clientes. Eles podem consertar armas e armaduras aqui? Se tiver algum artesão conhecido, então não tem problema, mas geralmente para evitar problemas, um cliente vai para uma loja de armas oficial que serve como intermediário. Há lojas de armas de alta classe dentro da muralha interna para cavaleiros e soldados, mas também há para o público em geral. Já caçadores gostam de ir para o Distrito Ocidental, pois lá, além de lojas de armas, possuem muitas lojas que processam carne. Venha para pensar sobre isso, a mansão do senhor deste território está localizada no norte? Você está bem informado. Gostaria de fazer uma visita dentro da muralha interna? Apesar de lá só tem fazendas para serem vistas. Bem, eu odiaria ser confundido com um ladrão de comida se andasse até lá a pé. A carruagem segue ao longo da ala oeste da muralha interna em direção à rua estreita entre a parede interna e externa. Depois de avançar por um tempo chegamos ao portão onde havia soldados de guarda. O cocheiro acena para um deles e continua a entrar no Distrito Norte. Há uma vasta terra agricultada ali. A carruagem continua na estrada enquanto diversos agricultores estão colhendo a fruta gabo, a mesma fruta que comprei ontem. Não sei se é o normal, mas há muitas crianças em idade escolar ajudando. Essas crianças são provavelmente do orfanato. Já que estamos na época de colheita, as crianças da cidade podem vir aqui para trabalhar. Até as crianças trabalham. Não há mais NETS. Meu rosto fez uma expressão ruim por algum tempo. Se não pertencem a uma família rica, então crianças nessa idade normalmente já trabalham. Elas não vão para a escola? Alguém, por favor, dê suporte à cidade de Seriú. Escola? Se vierem de famílias nobres ou ricas, geralmente estudam em casa. Só na capital real é que existem escolas. Além disso, as frutas gabo que as crianças colhem são na verdade o alimento básico para a população sem dinheiro. Mas a pousada em que estou serve pão e mingau de arroz, com até mesmo sopa sendo servida às vezes, certo? Não, a hospedaria Monzen tem um nível relativamente elevado, então eles não servem frutas gabo. Na Rua Oeste, a maioria das barracas está vendendo pão achatado, mingau e legumes em conserva. Tem cheiro forte, amargo e difícil de mastigar, então os ricos raramente comem. Já que você pode comer coisas baratas até o estômago ficar cheio, elas não só são comidas pelas crianças do orfanato, mas também por cerca de metade da população geral. Se é assim, batatas normais não seriam o suficiente? A quantidade da colheita anual é diferente. Embora ocupem uma área maior, as frutas gabo podem ser colhidas em apenas um mês e raramente a colheita é ruim. Além disso, possuem a capacidade de restaurar a terra onde são plantadas. Graças a frutas gabo, o número de crianças que os orfanatos conseguem colher aumentou drasticamente. Que fruta fantasiosa mais conveniente. Mesmo assim, Nadissan tem bastante conhecimento. Parece até uma mulher formada na escola da capital real. Não, eu não fui criada dentro da muralha interna. Além disso, a verdade é que a situação alimentar na área rural é terrível. Ela cresceu fora. Eu me pergunto se o senhor tem um monopólio. É um mistério sutil. Fruta gabo é a comida favorita do Goblin. Se não for cultivada em um lugar cercado por uma muralha como essa, os Goblins briam em um piscar de olhos e as devoram avidamente. No passado, houve um aumento explosivo da população de Goblins na parte norte do reino e um estudioso que investigou a causa concluiu que estava relacionado com a fruta gabo. Naquela época, se alguém encontrasse uma árvore de fruta gabo, a queimaria na hora. Então começou a ser usada como fonte de alimento, se tornando a comida básica das pessoas mais pobres. No entanto, mesmo agora, se alguém encontrar uma árvore fora da cidade, a queimarão. A muralha ao redor da fazenda é um pouco mais baixa que a da cidade. Tem cerca de 2,5 metros. Eu me pergunto o que é essa torre de pé a 1 quilômetro de distância? Está em minha mente desde antes de entrar na fazenda, tendo cerca de 20 metros de altura e de aparência surpreendentemente robusta. Esse é um mecanismo de defesa construído para repelir os ataques de Vivern. A do castelo é para a defesa do castelo, já esta aqui é usada quando os ataques chegam à fazenda. Cerca de 40 anos atrás, quando um dragão negro atacou, esta torre desempenhou um papel muito importante. Embora uma com a metade da altura dessa foi destruída, os registros de sucesso em repelir o dragão permanece. Repelir. Ele escapou pelo céu? Deixando de lado Vivern, como esperado, é impossível derrotar um dragão verdadeiro. Apenas alguém como o rei ancestral Yamato, que era um grande mago ou um herói do Império Saga, seria capaz de fazer algo assim. Herói, hein? Império Saga tem a capacidade de invocar heróis com uma grande magia. Desde que a compensação é enorme, um herói só é invocado a cada 66 anos quando o ciclo de ressurreição do Demônio Lorde se inicia. Yamato-sama e fundador do Reino Saga também foi um herói convocado quando o mundo estava em crise. Como eu pensava, essa pedra Yamato é algo criado por uma pessoa invocada. Agora consigo entender um pouco porque as espadas sagradas se chamavam Excalibur e tal. Quando a história terminou, o passeio de uma volta ao redor da fazenda também foi concluído e a carruagem voltou para fora da muralha interna. Capítulo 8. Satou aqui. Estou boquiaberto porque a rota pela qual tão esperei foi abruptamente fechada. Uma existência que só pode ser expressa como um demônio apareceu, tendo chifres de carneiro, olhos vermelho escuros e brilhantes, e um corpo reluzente.
4 braços, asas de morcego e uma cauda com um ferrão, verdadeiramente um demônio. Ele ceifou os cavaleiros sem esforço, deixando praça cheia de carruagens tombadas e cadáveres espalhados. Isso tudo aconteceu de repente no meio de uma tarde tranquila. A parede interna é ocupada principalmente por mansões dos nobres e ricos, enquanto as lojas estão localizadas apenas ao lado da rua principal que leva ao castelo. Quando chegamos à parede interna, saímos da carruagem e começamos a passear pelas lojas de luxo guiado por Nadi-san. Esta loja vende armaduras de alta classe para os cavaleiros. Ela não lida apenas com armaduras de metal, como também às vezes com armaduras mágicas, caso estejam disponível. Embora você precisaria de dezenas de moedas de ouro para comprá-las. Esta aqui é a maior joalheria nas redondezas. Seu trabalho especializado em rubis e safiras é considerado o melhor do reino. Caso esteja interessado em produtos direcionados para plebeus, recomendo a joalheria da Liz do outro lado da rua. Se você quiser roupa sob medida, então esta loja é boa. Embora tenha diminuído um pouco de tamanho, depois que o filho do dono voltou da capital real no ano passado e sucedeu a loja, ela tornou-se muito popular. Desde o custo de um artigo é por volta de 2 a 3 moedas de ouro, os plebeus não vêm aqui, mas pode ser uma boa ideia para comerciantes virem aqui requisitar um grande serviço para assim aumentarem o seu prestígio. A Nadi-san é tão experiente quanto um site wiki. Como esperado de um pau para toda a obra. Apesar de carruagens luxuosas e cheias de cavalos venham e saiam do castelo para a praça, o tráfego é livre o bastante para nossa carruagem poder parar na estrada. Queria saber se Nadi-san não está com sede depois de falar tanto? Esta é a loja de chá com terraço aberto mais popular entre as mulheres na cidade de Seul. Os olhos de Nadi-san estão brilhando. Não parece um apelo para irmos, apenas admiração pura. Nadi-san, minha garganta está um pouco seca. Já que estamos aqui, por que não fazemos uma pausa? Claro, compreendo. Por favor, vá em frente e divirta-se. Vou esperar aqui. Você não quer entrar, Nadi-san? Sinto muito, já que é uma loja de alta classe. Por favor, me conte histórias sobre o castelo e a praça enquanto bebemos. Claro, vou pagar o chá e os doces. Os olhos de Nadi-san começam a brilhar, mas logo suas luzes se apagam. Será que é assim tão caro? Vamos ser insistentes aqui. Vamos lá. Eu gentilmente segurei sua mão e a levei para dentro da loja. Apesar de estar preparado para isso, um conjunto de chá e doces custam apenas uma moeda de prata. Não é um tanto barato? Foi o que eu pensei, mas considerando que esta quantia vale 5 diárias em uma pousada de alta classe, é provavelmente muito caro para o público em geral. Mesmo sendo uma loja de chá com terraço aberto, eles ainda usaram mesas elegantes de mármore. A porcelana usada na xícara e no bule parecem bastante caras e o chá tem gosto de chá preto assam. Não parece haver leite ou açúcar, mas em troca, servem junto com biscoitos assados e aparentemente se come com queijo cottage ou geleia por cima. Isso é popular? Quando olho para as garotas nos arredores, todo mundo está comendo algo que se parece com panquecas cheias de creme e mel. Então chamei o garçom e pedi 2 porções. Ao todo foram 3 moedas de prata. Delicioso. É certamente delicioso, a expressão encantadora que Nadi-san fez enquanto comia feliz. Mesmo enquanto desfrutava dos doces, ela não esqueceu de agir como uma profissional, falando a respeito da disposição das terras ao redor do castelo e de várias outras coisas. Entretanto, nosso tempo desfrutando do chá da tarde não durou muito. Inicialmente, uma grande sombra passou pela praça, seguida por gritos agudos. Atravessando a praça, uma gigantesca bola de fogo atinge o castelo, e depois que a nuvem de poeira e o som da explosão se dissiparam, as pessoas que estavam congeladas na praça voltam a gritar. Entre os gritos, soldados furiosos as incitam a se abrigarem, enquanto o demônio de 4 braços flutua na praça, espalhando suas asas negras. É normal parecer um demônio no meio da praça? É claro que não. Rápido, vamos sair daqui. Habilidade e indiferença adquirida? Eu disse algo tolo. Nadi-san puxou meu braço para fugir, mas talvez ela estivesse com tanto medo que não conseguia se levantar. Embora seja vergonhoso, olho para a situação ao redor para me incitar a fugir. De alguma forma não consigo digerir bem a informação adquirida, como se meu corpo estivesse se movendo separadamente da minha mente. Quando a segunda bola de fogo atravessa a muralha até o castelo, uma barreira azul semi-transparente se estende no céu a impedindo. Pouco antes da barreira, um grupo de cavaleiros e magos saem da muralha do castelo. Cerquem ele. Por que vocês não utilizam as defesas do castelo? Para alguém tão patético que nem consegue se levantar da cadeira, é muita audácia xingar os cavaleiros. E olha que meu conhecimento sobre batalhas era apenas o que havia aprendido em mangas e jogos. O demônio pousa em um canteiro de flores no centro da praça. Ele deliberadamente escolhe lutar no chão em vez de usar sua vantagem no céu. Os arqueiros disparam uma chuva de flechas que perfuram violentamente a praça, mas infelizmente todas as flechas que atingem o corpo negro do demônio são repelidas. 3 cavaleiros armados com lanças se alinham para atacar o demônio juntos, mas com o demônio exala um sopro de cor púrpura em direção a eles. Seria uma névoa venenosa? As expressões no rosto dos cavaleiros e dos cavalos pareciam horríveis. Perdendo seu vigor, os cavaleiros caem de suas montarias e são chutados pelo demônio, sendo atirados para cima de seus companheiros. Do lado oposto, mais 3 cavaleiros avançam. Apesar de 2 deles serem derrubados pela cauda do demônio, o outro que veio depois, obteve sucesso em empalar o corpo do inimigo. Enquanto isso, os cavaleiros que foram derrubados se levantam e atacam o demônio com suas espadas. O demônio impede o ataque dos cavaleiros com suas garras e rugidos.
Detritos e pequenas pedras se erguem e giram em torno do centro do corpo negro do demônio, e a velocidade do redemoinho gradualmente aumenta. Uma premonição arrepiante atravessa a minha espinha e por isso levanto meu corpo da cadeira. Pensei em escapar, mas Nadi-san, que ainda permanece imóvel, entrou na minha visão. Não há tempo suficiente para escapar. Puxei Nadi-san da cadeira e coliquei a grossa mesa de mármore em direção ao demônio como um escudo. Não dava para ver da minha posição, mas neste momento, o demônio desencadeou ondas de choque e lâminas de vácuo em todas as direções. Foi por pouco, mas consegui proteger Nadi-san atrás da mesa de mármore e um choque pesado atinge a mesa. A parte do mármore é arrancado pela lâmina de vácuo e o terraço aberto se torna uma cena trágica. As lojas que cercam a praça são parcialmente ou completamente destruídas e uma foi terrivelmente atingida por uma pequena carruagem. Olhei de relance para o demônio que começou a andar em direção aos soldados que foram atingidos pela onda de choque e levei a inconsciente Nadi-san para fora da praça. Eu corro como vento em direção à rua principal enquanto carrego Nadi-san. As pessoas que estão evacuando estão correndo para a parede interior. É uma situação perigosa. Eu desço uma rua lateral antes de chegar a uma multidão e já que minhas mãos estão ocupadas, operei o menu com o pensamento, aumentando o nível das habilidades, manobra tridimensional e saltar para 10. Me aproximando da parede interna, encontrei um grande edifício. Pulando alternando entre a parede interna e a parede do prédio como um ninja no mangá, eu atravesso a parede interna. Habilidade fuga adquirida? Quando verifico o mapa parece que aqui é a borda do Distrito Leste. Eu paro forçadamente uma carruagem que por acaso passa e peço ao cocheiro que acompanhe Nadi-san à guilda dos trabalhadores. O cocheiro está relutante no início, mas ele assumiu alegremente o trabalho quando lhe dei uma moeda de ouro. Habilidade persuasão adquirida? Habilidade suborno adquirida? Este não é o momento de poupar dinheiro. Eu confio na memória de ontem e retiro um certo item do inventário durante a execução. Capítulo 9. Satou está aqui. Descobri minha incompetência, Satou. O demônio real é muito assustador, especialmente esse rugido. Por favor, tente ouvir o rugido de um leão enquanto estiver perto da gaiola em um zoológico. Não importa o quão seguro você saiba que você é se seu coração não está preparado. Algo assustador é assustador. Eu cheguei ao telhado de um prédio onde a praça pode ser vista. De lá, pude ver o demônio e dezenas de soldados à sua volta. Além disso, os soldados do portão estão protegendo os magos. Talvez os cavaleiros estejam vendo uma chance de atacar. As cavalarias se juntaram em formação com os soldados nas costas. O demônio tornou-se a vítima dos golpes de lança e flechas pelos soldados nas costas. Aparentemente, o demônio está brincando. Os ataques não fizeram nada. Ele apanha os soldados que o atacam e parece gostar de quebrar seus ossos. Se os demônios deste mundo são iguais em caráter aos demônios dos folclores do outro mundo, os soldados provavelmente experimentam medo e raiva aterrorizantes ao ver seus amigos serem mortos. Agora, é bom que eu esteja de volta, mas não há espaço para intervir em combate próximo. Minha aparência está diferente de antes. Agora estou vestindo um manto desgastado com capuz, já que sei que vai ficar sujo de qualquer maneira, não usei o mais caro. Tiro uma arma mágica do inventário. Não é do tipo pistola, mas o que se assemelha a um rifle com grande alcance. O demônio se move a 300 metros de distância, então é difícil mirar. Bem no momento em que os soldados se afastam, os magos lançam uma magia que enterra a metade inferior do corpo do demônio no chão. Puxo o gatilho nesta boa oportunidade enquanto o demônio é incapaz de se mover. E errou. Aparentemente eu estava muito tenso quando puxei o gatilho, a linha de fogo desceu um pouco. Felizmente não atirei acidentalmente em um soldado. O demônio foi continuamente atingido por magia de fogo e relâmpago, mas cercado por uma barreira, ele não parece ter nenhum dano. No momento em que o demônio parou de se mover, disparei rapidamente a arma mágica, posicionada na posição mais baixa. O terceiro tiro finalmente o atingiu. Ao lado do demônio, o medidor de HP apareceu e diminuiu um pouco. O que é isso? Um jogo? Habilidade disparo adquirida? Habilidade mirar adquirida? Habilidade atirador adquirida? No canto da minha visão, a pequena janela de registro exibe mensagens de que adquirir habilidades. Desviar o olhar foi uma má jogada. Sem tempo para evitar, um raio enviado pelo demônio me atingiu. Depois de me bater com força, o relâmpago atingiu o ponto em que estou. O telhado do prédio foi destruído. Habilidade magia relâmpago. Demoníaca adquirida? Habilidade resistência a raios adquirida? Habilidade resistência à paralisia adquirida? Habilidade resistência à dor adquirida? Ai ai, minhas mãos e pés estão formigando. Se tivesse que dizer, parece a dormência que você tem depois de fazer 6 a ficar de joelhos. Quando olho para o meu medidor HP, recebi 5 pontos de dano. Venha para pensar sobre isso, não verifiquei o nível do demônio. Lamentei isso por um momento. Quão temperamental é essa coisa? Por enquanto, vamos olhar rapidamente para as coisas importantes. Tribo demoníaca, nível 62, magia relâmpago. Demônio, magia do vento. Demônio, magia das trevas. Demônio, luta, voo como habilidades. Afasta os destroços do prédio. Não parece que estou sendo perseguido. Habilidade autocura adquirida? Quando vejo minha barra HP, antes de perceber, ela foi recuperada. Cura natural, hein? Movendo em direção a outro prédio do beco, coloco pontos nas habilidades. Tolerância à dor, resistência a raios, resistência à paralisia, disparo e autocura, enquanto me movia. Encontrando um prédio de 3 andares a 100 metros do prédio anterior, pulo por cima do muro e vou para o telhado. Como os soldados que cercam o demônio diminuíram para menos da metade, as chances de atacar o demônio aumentaram. Eu tiro um arco e flecha do inventário e miro no demônio. Nunca usei um arco na minha vida, mas graças às habilidades de disparo e atirador, de alguma forma consegui entender o método. Apontar e atirar. Tenho uma boa pontaria, o momento em que o demônio parou. Atirar. E errou.
A mão que puxou a corda doeu. Depois disso, não importa quantas mirava, nenhuma acertou o alvo. Mesmo tendo entendido como disparar o arco, não há resultado. Os soldados que o cercam tornaram-se consideravelmente escassos. Descobri uma rota onde eu poderia chegar perto do demônio discretamente. Depois de marcar no mapa, desço do telhado. Equipo a lança da tribo de escamas. Se soubesse que isso aconteceria, teria usado uma armadura de couro. Segurando a lança com as duas mãos, me escondo nas sombras. Habilidade espião adquirido? Como ganhei uma habilidade que parece útil, coloquei imediatamente os pontos nela. Existem várias carruagens viradas no caminho até o demônio. Vou para lá. Quando ativo a habilidade espião, os sons dos meus passos desaparecem. Talvez seja apenas minha imaginação. O rugido do demônio pode ser ouvido e os cavaleiros foram atingidos por um raio. Esse rugido parece ser um procedimento de conjuração. Quando a atenção do demônio se dispersa, encurto a distância e empurro a lança por trás. Punhalada. Com esse tipo de som desagradável, a sensação de rasgar a carne real é transferida para minha mão. Sendo um covarde, sem querer separo minha mão da lança. Minhas mãos e pernas estão tremendo. A cauda do demônio me atinge de um ponto cego, me fazendo voando 3 metros de distância. Parei nos destroços de uma carruagem depois de rolar no chão. Habilidade ataque surpresa adquirida? Habilidade lança adquirida? Habilidade resistência choque adquirida? Meu HP é reduzido em apenas um ponto. No entanto, não sei se isso é por causa de excitação ou medo por meu primeiro combate próximo. Meus membros não param de tremer. Felizmente o demônio voltou sua atenção para os cavaleiros que recomeçaram o ataque, e respirei fundo por várias vezes. O tremor diminuiu um pouco. Habilidade resistência ao medo adquirida? Habilidade coragem imprudente adquirida? Equipo uma pequena espada e um escudo feitos de bronze enquanto escondido na sombra dos destroços. Deixei a espada na bainha e a coloquei no cinto. Normalmente ela seria colocada cinto de metal ou cinto especial para segurá-lo, mas não pode ser ajudado já que não tenho isso. Vamos comprar depois. Também preparo um pequeno arco com uma flecha. É uma flecha com ponta de osso. O demônio está a apenas uns 10 metros de distância, mas ainda não acho que consigo acertar. O demônio levantou um soldado que o atacou e o jogou nos cavaleiros. Coincidindo com o tempo que o demônio jogou, me aproximo e miro a flecha a distância zero, sem ser notado. Habilidade arco adquirida? Descarto o arco imediatamente e golpeio o demônio no momento em que desembainhei a espada. A pequena espada quebrou. Para quebrar o bronze em um golpe. Habilidade intervir adquirida? Habilidade espada de uma mão adquirida? Enquanto me amaldiçoa com palavras incompreensíveis, o demônio atacou com garras venenosas. Prontamente decido receber o ataque com o escudo, mas ele também ataca pelo outro lado. O julgamento vem no calor do momento. Uso a espada quebrada para me proteger. Claro, tal coisa não pode defender o ataque e quebra em um único golpe da garra venenosa. Habilidade idioma demoníaco adquirida? Habilidade resistência a veneno adquirida? Eu queria ativar imediatamente a habilidade de resistência a venenos, mas não há margem de manobra para operar o menu no campo de batalha. Evito a garra venenosa vindo do lado oposto com o escudo, e jogo o cabo da espada no demônio. Habilidade escudo adquirida? Habilidade arremesso adquirida? Enquanto tentava pegar uma arma do inventário através do meu manto, negligenciei minha guarda e fui golpeado pela cauda do demônio, rolando para longe. Além disso, ele me persegue atacando com os pés. Fumu, fumu, fumu. Ele me pisa 3 vezes consecutivas, mas no quarto ataque consigo finalmente escapar. Habilidade evasão adquirida? Correndo com uma postura estranha, me distancio do demônio. Ganhando tempo, coloco alguns pontos na habilidade evasão, escudo resistência a veneno, resistência a choque, 1 por 1. Através do manto, pego um punhal e um porrete de madeira do inventário. Coloco o punhal no meu cinto e seguro o porrete. De alguma forma, tenho a sensação de que um olhar de ridículo está flutuando na face do demônio. Fico me perguntando se demônio tem capacidade de autocura, seu HP está se recuperando. Não existe tal habilidade em sua coluna de habilidades. É uma característica específica da raça? Do canto da minha visão, vi os cavaleiros se preparando para o próximo ataque. Meço cuidadosamente a distância enquanto preparo o porrete. Ignorando o ataque dos cavaleiros, o demônio mantém sua em mim. Salto até o demônio e o atinjo com o porrete bem no peito. Ele quebra quando entra em contato com o corpo negro do demônio. Eu me defendo das garras venenosas do demônio com o escudo, evito a cauda por um fio de cabelo e pulo. Tentei cortá-lo com um punhal, e não conseguindo evitar o ataque, o demônio de alguma forma o bloqueia com as suas garras. Habilidade porrete de uma mão adquirida? Habilidade adaga adquirida? Habilidade aparar adquirida? Os cavaleiros começam a correr em nossa direção. Quando alcançam o meio da praça, eu desequilibro o demônio batendo meu escudo nele. Pulo para trás usando o recuo e então salto sobre os cavalos com seus cavaleiros. Habilidade bater com escudo adquirida? Os cavaleiros atacam uma vez e depois se retiram. Depois outro faz o mesmo, empurrando sua lança e se retirando. Habilidade cooperação adquirida? A partir da formação de 3 homens, o último não consegue se retirar devido ao ataque da cauda do demônio. Tanto o cavalo quanto o homem tombam. Chutei o demônio que tentou finalizar o cavaleiro do flanco. Habilidade chute adquirida? Pego uma lança com a ponta quebrada que estava caída perto do pé do soldado e coloquei a adaga na bainha. Como esperado, o alcance de uma adaga é muito curto, é problemático. Eu engano o demônio, usando a lança com uma ponta quebrada para ganhar tempo para que os cavaleiros que caíram de seus cavalos e soldados possam se retirar. Enquanto estou me defendendo com o escudo, também ataco uma parte dos pés do demônio, em algum momento batendo nos braços com cuidado, para não tornar uma batalha defensiva unilateral.
A lança finalmente quebrou depois de se tornar uma presa das garras venenosas. Os olhos do demônio estão brilhando. Como tive um mau pressentimento sobre isso, levantei o escudo e coloquei todo o meu corpo na sombra do meu manto. Provavelmente é algum tipo de ataque do olhar maligno. É magia de paralisação ou petrificação. O manto e o escudo se transformaram em pedra. Consegui resistir de alguma forma, apenas o manto e escudo foi sacrificado. Teria sido perigoso se tivesse demorado mais um pouco. Habilidade resistência à petrificação adquirida? Uma vez que se aproximar do demônio pode significar ficar petrificado, antes que ele chegue perto, coloco pontos nas habilidades, aparar, e resistência à petrificação? Ataques de petrificação podem não ser exclusivos de demônios. Capítulo 10. Saudações do campo de batalha. O comentarista Suzuki Ishiro será enviado por mim, Satou. Espere obter ainda mais habilidades com o aumento da tensão. Satou está aqui. Enquanto fingindo estar morto atrás do manto, eu ativo muitas habilidades, mas eu não esperava que isso causasse uma situação como essa. Bem, então vamos começar. Eu pego uma espada de 2 mãos do inventário através do manto. Ao mesmo tempo, os magos iniciam seu contra-ataque, depois de esperar por sua formação. Bola de fogo, tempestade de fogo, lâmina de vento e iluminação. 3 magias consecutivas atacam o demônio uma após a outra, e também me acertam que está aparentemente petrificado perto do demônio. Além disso, mais ataques surgem depois de um tempo. Bala de pedra, tempestade de areia, bola de água, tempestade de neve. Iluminação, um pilar de luz atravessando o céu. Habilidade magia de fogo adquirida? Habilidade magia de vento adquirida? Habilidade magia de raio adquirida? Habilidade magia da terra adquirida? Habilidade magia da água adquirida? Habilidade magia de gelo adquirida? Habilidade magia de luz adquirida? Habilidade resistência à magia de fogo adquirida? Habilidade resistência à magia de vento adquirida? Habilidade resistência à magia de terra adquirida? Habilidade resistência à magia de água adquirida? Habilidade resistência à magia de gelo adquirida? Habilidade resistência à magia de luz adquirida? O log fluiu em grande velocidade. Talvez por causa do meu nível o dano não seja muito, mas coisas desagradáveis são desagradáveis. O demônio parece pensar o mesmo, e lançou magia de raio nos magos. Provavelmente prevendo isso, os magos se defenderam com uma barreira antes que o raio os atingisse. Depois que a magia do demônio foi lançada, eu quebro o manto petrificado e o escudo. Estando um pouco longe do demônio, me levanto e pulo imediatamente para fechar a distância. Apontando para a cabeça do demônio, balanço a espada de 2 mãos. Desde que o demônio inclinou a cabeça, o ataque completo não acertou, mas consegui cortar um de seus chifres. Habilidade espada de 2 mãos adquirida? Habilidade divisor de elmo adquirida? Habilidade batalha aérea adquirida? Habilidade destruição de arma adquirida? Os soldados estão olhando para cá enquanto dizem alguma coisa. Eles provavelmente estão surpresos que alguém que acabou de ser atacado por um torrente de magia poderia lutar com calma. Com meu longo cabelo loiro despenteado balançando nas costas e a máscara de prata refletindo a luz do sol, enfrento o demônio. Eu achava que um manto com capuz seria suficiente, mas foi uma boa decisão preparar disfarces adicionais como um seguro. Depois de receber tantos ataques consecutivos, o demônio finalmente sofreu cerca de 20% de dano. Carrego a espada de 2 mãos no meu ombro. Não tenho nenhum problema em a segurar, mas é difícil equilibrar meu corpo devido ao peso. É bom ter me tornado mais jovem e tudo, mas desde que meu corpo também ficou mais leve, pode ser um problema em uma batalha. Por enquanto, o demônio está muito próximo da base dos magos. Se de alguma forma eu não o levar para longe da praça. Não quero que você me entenda mal, isso não é por algum tipo de heroísmo de não querer nenhuma vítima. A razão é bastante egoísta. Eles danificaram o demônio, por menor que seja, por isso é problemático se todos forem aniquilados. O demônio ataca durante o momento em que estou perdido em pensamentos. As garras venenosas correram em minha direção. Mesmo se tentasse atacar o demônio com a espada de 2 mãos, ele corajosamente fechou a distância sem me deixar fugir. Jogo a espada de 2 mãos no demônio para iludir as garras venenosas. Pego uma machadinha do manto e a uso para cortar o demônio. Porque o machado ficou mais fundo do que achava, deixei lá e evitei a cauda do demônio. Habilidade machado de uma mão adquirida? Enquanto estou de mãos vazias, estou trocando soco com o demônio enquanto me retiro. Às vezes, pego as armas deixadas pelos soldados no chão para adicionar o ataque. Como não ativo as habilidades relacionadas a ataques físicos, o dano que estou causando é pequeno. Eu deveria acabar com isso logo? A maioria dos cavaleiros tem ferimentos em todo o corpo, apenas alguns deles estão ilesos. Não há ataques inúteis dos magos, parece que eles ficaram sem poder mágico. Aparentemente não sou apenas eu quem pensa assim. Do portão do castelo vários cavalos saem puxando um canhão. Me posiciono para desviar a atenção do demônio do portão até que o canhão tenha sido montado. Quando chego perto dos destroços, atraio a atenção do demônio, troco de arma. Coloquei um martelo de ferreiro na minha cintura e empunhei um machado de 2 mãos e uma marreta de 2 mãos. Não é muito prático, mas graças ao meu força no máximo, consigo manejá-los muito bem. Talvez porque pareço feroz, a expressão do demônio se torna desagradável. Pulo de trás da carruagem. Primeiro vamos atacar com a marreta. O demônio se defendeu pela direita com as 2 mãos, mas sem me importar eu cortei do lado oposto com o machado de 2 mãos. O machado cortou e o braço que caiu. Lembro-me de alguns mangás e animes em que um braço que havia sido separado do corpo atacava de forma independente.
Vamos prestar atenção a esse braço. Habilidade machado de 2 mãos adquirida? Habilidade martelo de 2 mãos adquirida? Habilidade empunhadura dupla adquirida? Habilidade força hercúlea adquirida? Embora seja uma história diferente com um ataque surpresa, afinal de contas, lutar com uma marreta de 2 mãos com só uma mão é difícil. Luto só com um machado de 2 mãos. O canhão ainda não está preparado. O demônio está inalando muito. Magia. Eu fecho a distância entre nós, mas isso foi uma péssima jogada. O demônio usou um sopro ácido. Mesmo já tendo visto uma vez, esqueci completamente que tem esse tipo de ataque. Guardei o machado que imediatamente quebrou, a peruca e o manto ficaram terrivelmente queimados. Ai, ai, ai. Vou até um lugar próximo onde ninguém pode me ver e tiro o manto atrás da estátua de bronze e visto um novo manto. Eu usava roupas comuns debaixo do roupão, mas também havia um grande buraco nelas. Se a área da superfície do machado não fosse grande, meu rosto teria queimado. Habilidade resistência à corrosão adquirida? Habilidade vestir rápido adquirida? Coloco pontos em resistência à corrosão e vestir rápido. Eu me pergunto qual será a quantidade e a variedade de habilidades que existe neste mundo. Quero um wiki agora. Como o machado não é mais utilizável como arma, o jogo fora e tento atacar uma vez com o martelo que estava na minha cintura. Como não parecia muito eficaz, decidi colocá-lo de volta depois que obtive a habilidade. Habilidade martelo de uma mão adquirida? Habilidade ferreiro adquirida? Acho que a ferraria é bem diferente disso. Enquanto isso, a instalação do canhão está completa, mas parece que vai demorar algum tempo até que possa disparar. Peguei de volta a marreta que descartei antes. É claro que o demônio não para seus ataques, mas seja por causa da habilidade evasão, ou porque estou me acostumando a lutar, cheguei ao ponto em que tenho algumas margens nessa luta. Eu deveria acabar com isso em breve. Atribuo pontos na habilidade espada de uma mão. O canhão parece estar pronto para disparar. Magos de ambos os lados do canhão começam a conjurar magias. O demônio parece estar realmente preocupado com o canhão. O demônio foi em direção ao canhão durante a abertura quando evitei o ataque da cauda. Descarto a marreta pesada e pego uma espada no caminho enquanto persigo o demônio. O demônio, com agilidade desmentindo aquele corpo enorme, salta sobre vários soldados que bloqueiam o caminho. Os soldados leve com lanças atacam imediatamente, mas eles se tornam presas da garra venenosa. Mas o demônio parou. Assim como o demônio, eu pulo por cima dos soldados e corto uma asa do demônio, depois envio a espada em sua perna e o prendo no chão. Depois de adquirir a habilidade espada de uma mão, pude entender o princípio da esgrima. O demônio só tem 30% restante no medidor HP. Além disso, seguro o braço restante do demônio. Eu cruzo o braço do demônio contra sua perna e com minha mão livre, pego uma lança deixada pelos soldados mortos mais cedo para usá-la para prender o braço do demônio no chão. Habilidade combate adquirida? Habilidade captura adquirida? Olho para uma pessoa que se parece com um comandante além do canhão que está medindo o tempo para atirar com o canhão. Eu corri enquanto o demônio está preso no chão e acenei ao comentando. O comandante balança o braço. O canhão dispara um chumbo e uma ferida grande aparece no demônio. Além disso, como um golpe final, uma combinação de magias o atingiu. Me pergunto se o canhão não pode disparar várias vezes. Ele não matou o demônio moribundo. Os magos provavelmente não têm poder mágico suficiente. Apenas 3 pessoas lançam feitiços. Eu poderia dar um fim nisso caso corresse lá com a espada, mas vamos dar a honra de acabar com a vida do demônio para aqueles caras. Como eu disse anteriormente, isso não é de boa vontade. Mesmo que o oponente seja um demônio, não gosto de matar com a minha própria mão. É realmente estúpido, mas sou de uma sociedade sem relação com violência. Mesmo que eu coma carne e peixe, quero evitar o máximo possível de matar. Colocando isso de lado, o demônio usou o resto do braço cortado para levantar seu corpo do chão. Levantou um rugido e destruiu o canhão com magia relâmpago. Não há mais ninguém que possa usar uma barreira? Então os magos um pouco atrasados usam magia para raspar o pouco da força do demônio, HP. Além disso, os cavaleiros saem de seus cavalos e se aproximam do demônio com suas longas espadas prontas. Isso terminará em breve. Amém. O fim já pode ser visto, mas o demônio ainda não desistiu. A mão que foi contida pelos cavaleiros é empurrada para o próprio peito, arrancando um coração vermelho escuro. O coração puxado começar a pulsar mais forte. Combinando o movimento violento, uma luz aparece em volta do coração. Os cavaleiros tentam apressadamente destruir o coração, mas não conseguem fazer a tempo. Com alto som de estouro, o coração se parte. Quando a luz se acalma, vários magos que montam barreiras se transformam em cadáveres. Apenas o que sobra é a metade inferior do corpo morto do demônio. O chão é escavado em forma de leque seguindo a direção do demônio para o portão do castelo. O portão foi destruído. O cadáver do demônio se desfaz e se torna um pó preto. Corro para um beco durante o clamor e me escondo. Título: Pronto para o combate, adquirido. Título: Guerreiro habilidoso e adquirido. Título: Aquele que dança com demônios, adquirido. Título: A herói, adquirido. Eu me pergunto se o último é algum tipo de sarcasmo.